pessoal, estamos então aqui no nosso quarto podcast. Quarto, né, Wellington? Quarto podcast. Terceiro vai ao ar semana que vem, né? Mas quando sair esse, já saiu o anterior. Então, estamos no quarto podcast. Dando sequência aos nossos temas e assuntos propostos e pedidos também, que nós temos feito algumas enquetes e colocando temas e pessoas, e as pessoas têm nos ajudado, né? Então, inclusive, o tema de hoje, que nós vamos falar sobre história de Caçapava, foi um dos temas mais pedidos do pessoal aí no Instagram, nas redes sociais, no Instagram e Facebook, para um dos temas que foi mais solicitado e foi sobre histórias de Caçapava. Teve algumas sugestões de nomes, pessoas que eu não conhecia, mas, né, como eu também gosto de história e pesquisei isso nas redes sociais até há pouco tempo, alguns meses atrás, sobre histórias de Caçapava, encontrei pouco conteúdo, pouco material. Mas um desses materiais eu assisti um vídeo, né, e aí eu descobri que o convidado de hoje estava lá falando sobre algumas histórias, né, de Caçapava. E imediatamente, quando eu vi que esse tema foi um dos pedidos agora dos últimos meses, foi o primeiro nome que me veio em mente. Então hoje estou aqui com César Tiaraju, que é oficial de justiça, compositor também, né? De letra nativista, é isso? Isso. E também é pesquisador, né? Pesquisador da história do Rio Grande, não só de Caçapava, né? Sim. Do Rio Grande. Então, Tiaraju, César, né? César, seja bem-vindo a esse podcast, né? Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal, muitas coisas interessantes. Estou curioso já para saber um pouco mais das histórias de Caçapava. Seja bem-vindo no Elos Entretenimento. Muito obrigado, Anderson. Agradeço o convite aí, realmente. Para a gente é muito bom poder falar de alguma coisa que a gente vem desenvolvendo pesquisas aí há bastante tempo, inclusive, né? E Caçapava está dentro desse contexto aí da história do Rio Grande, que a gente pesquisa, e da própria cidade aqui também, já que somos naturais daqui e tudo. Então a gente procura trazer alguma coisa que a gente pesquisou, dados que a gente conhece, e para que as pessoas também fiquem sabendo um pouco da origem e evolução da nossa cidade. Ah, legal. Sabe que normalmente nas escolas, basicamente, acredito que a gente tem alguma informação a mais, né? Que a gente tem acesso a essa informação também nos CTGs, Semanas Farroupilhas, algum trabalho específico, a gente vê que o pessoal traz muito esse resgate da história, né? Principalmente da região, da cidade aqui. E Caçapava, uma das cidades mais antigas do estado aí, né? A gente sabe que tem uma história riquíssima e foi palco aí acredito que de batalhas também, né? Temos o Forte Dom Pedro II aqui. Então eu queria que tu começasse por aí, né? Como é que surgiu Caçapava? Caçapava, o pessoal veio aqui, se acampou aqui, já existia moradores aqui na região. Como é que surgiu Caçapava do Sul? O que nós temos aí de pesquisas que a gente faz, que sempre como eu comento assim, toda a pesquisa histórica, ela traz aquela questão direcionada e ela traz também o viés de quem pesquisou. Sim. E de quem nos informa. Então, aqui Caçapava mesmo, a gente remonta isso aí. Sabe-se que os habitantes daqui, os indígenas, já estavam aqui, até sem precisar muito data e tudo mais, e justamente esses índios mais da área pampiana aqui, de charruas e minuanos e tudo mais, né? Então, depois, mas Caçapava começou a entrar para o momento histórico mesmo no século XVIII. Né? Então, por volta de 1777, mais ou menos, que teve origem a paragem de Caçapava. É ali que a gente começa mais ou menos a contar essa história com um pouco mais de detalhes, que é um pouco mais de dados que se tem. Então, a gente tem notícias de que havia uma passagem dos dragões de Rio Pardo por aqui, em direção ao Forte Santa Tecla, né? E eles estiveram ali no Cerro da Vigia, hoje colocado, e dali eles avistaram para os dois lados. Um lado o Passo da Guarda Velha, que hoje é Passo da Guarda Velha, no caso, e do outro lado um planalto, onde havia uma clareira nesse planalto. E eles viram que ali havia um aldeamento de índios. E depois, com o passar do tempo, foram ver que eram índios charruas, que estavam aqui. Esse aldeamento era justamente ali, essa clareira é onde é o nosso centro histórico hoje. E eles tinham a aldeia deles também, onde é o passinho da aldeia ali embaixo hoje. É considerado ali, aquela parte da Baltazar de Bem ali. Inclusive, do nosso prédio que a gente construiu ali, o nome ficou
Passinho da aldeia ali. Exatamente. Então a gente tem toda essa questão ali desses índios que já estavam aqui, e inclusive a origem do nome mais aceita de Caçapava, como clareira na mata, é originária do Tupi-Guarani, que era a língua falada por esses índios que estavam habitando aqui. Sim. E aí começou a haver essa inserção do povo branco, o povo indígena, o gado também que já vinha solto. Esses índios daqui eram índios cavaleiros, era um índio que lidava mais com essa parte de gado e cavalo do que propriamente com a terra, ao contrário de outros índios de outras regiões, e foi se mesclando essa situação, foi virando o século XVIII para o século XIX, e essa evolução tu sabe que ela surge como em qualquer outro lugar. Era uma época que estava se formando, aqui era uma terra de ninguém ainda, como se dizia, né? Tinha toda essa disputa entre Portugal e Espanha, fazendo divisas para ver quem ficava com que lado do mapa brasileiro aí, da própria América, e Caçapava estava bem no garrão aqui do mapa do Brasil, ficando nessa fronteira aqui com o Prata, e com o restante do Brasil. E aí foi se formando essa situação aqui no Pampa Gaúcho e começou a dar essa origem, começou a virar uma pequena vila, um vilarejo, virou Capela Curada, né? E foi crescendo Caçapava aí, entrando daí no século XIX. E esses índios que habitavam aqui, eles já habitavam há bastante tempo, já eram moradores, povos da região. Sim, tem notícias por todo o Rio Grande do Sul, né? Tanto lá em cima dos Guaranias, Guenoas, Minuanos, Pampianos, Charruas. O povo indígena, na verdade, ele toda a América é habitada por ele desde que se estuda essa parte. Até a chegada do homem branco, né? Que foi o que aconteceu daí. Mas esses índios eram típicos da região aqui. Ele era bem típico do Prata aqui. Do Prata, que a gente sempre fala, o Pampa, a gente sempre engloba Uruguai, Argentina, Rio Grande do Sul. Sim. Então era um índio cavaleiro, um índio acostumado com os animais, com o gado, com tudo, e era o índio que habitava essa região, e em Caçapava especificamente, pelo que se sabe, eram os índios charruas. Sim. Era um aldeamento de índios charruas que tinha aqui, no caso. Mas já existia nessa época a divisão do Rio Grande do Sul, onde é hoje, ou era mais... O mapa brasileiro ele foi se moldando, conforme essas disputas entre Portugal e Espanha, conforme os tratados eram sendo feitos, essa linha ia mais para um lado, mais para o outro, depois tinha as disputas com missões, Colônia de Sacramento ali embaixo, e aí foram mesclando até chegar num mapa final, onde mais adiante ficou como é o mapa de hoje, só que de outro formato. Caçapava ali, o Rio Grande do Sul, quando entrou no século XIX, ele só tinha 4 municípios. Por volta de 1809, quando chegou o Império no Brasil em 1808, e aí o Rio Grande do Sul virou uma província, né? Sim. Só tinha 4 municípios. Caçapava não estava dentre eles. Caçapava ainda pertencia nessa época a Rio Pardo. Já era uma vila do município de Rio Pardo. Então ali foi a primeira formação, o primeiro mapa que se tem foi esse aí, por volta de 1809, com esses 4 municípios, no caso, de Rio Grande, Rio Pardo, né? Viamão, Porto Alegre. E como é que, a partir do que começou a se formar essa vila de Caçapava? Era um posto avançado? Era o que tinha? Eu acho que fez como quase toda a vila, né? Começam a vir aquelas pessoas que faziam a questão também do gado, né? As tropiadas que faziam, onde achava gado alçado, prendiam, coisa e tal. Foram se instalando. Os próprios dragões de Rio Pardo acharam um ponto estratégico pela altura, porque tu sabe que Caçapava tem uma elevação bastante grande. Sim. Então eles acharam estratégico ter um posto aqui, um acampamento militar aqui, justamente para poder ter uma visão maior de toda a região, e aí instalaram essa questão desse acampamento militar aqui, e aí foi se formando. E aí mais as tropiadas e coisa e tal, foram se inserindo no movimento, e aí começou aquilo ali. Tanto é que já tu vê no ano de 1815, logo depois disso, começou a construção da Igreja Matriz. Sim. Em 1815. Então foi logo depois dessa. Caçapava ainda era só um vilarejo. Começou essa construção, existia a igrejinha dentro, e começou a construção. Inclusive o que abastecia essa região era a fonte do Conselheiro já naquela época. Tem uma foto, às vezes até o pessoal posta nas redes sociais, uma foto que pega, acho que seria da fonte do Conselheiro para cima ali, né? A praça ainda com as árvores pequenas e a igreja sendo construída. Exatamente. Então ali a fonte do Conselheiro abastecia não só os moradores que já haviam naquela época, como a própria construção da igreja que começou a se dar naquele ano de 1815. E, né, ela demorou a ser construída, porque é muito grande, né, coisa e tal, invadiu depois o outro século até ficar totalmente pronta, né? E sim, Caçapava foi crescendo, tanto é que depois, durante a 1820, 1825, começou as outras batalhas aqui da volta, e emancipação do Uruguai e tudo mais, e as situações foram se resolvendo, e o Rio Grande ainda estava naquela incógnita ali, sob o Império, até que veio em 1831, que é a data que se comemora, né?
como emancipação e aniversário de Caçapava, mas na verdade essa data ela marca o 25 de outubro de 1831, a elevação de Caçapava à categoria de vila. De vila. De vila. É a data que se comemora, é a data que se tem como sendo o marco do município, né? Mas a categoria de vila, ela só foi elevada à categoria de cidade em 9 de dezembro de 1885. 85. Quase no final do Império já, né? Então, aí que ela foi elevada à categoria de cidade. Então ela foi, em 1830, elevada à categoria de vila, e em 1834 foi instalada a Câmara Municipal. A primeira Câmara Municipal aqui. Né? Mas como cidade, o marco como cidade é 1885. Tá, e essa data que se comemora, então, a data do aniversário do município é o marco a partir de que ela se tornou uma vila, então. É uma elevação por decreto imperial, né? E Como elevação à categoria de vila. E a cidade, ela era essa parte histórica aqui, que nós a parte temos central, no centro, aquela a parte central. O resto era tudo, provavelmente, campos e tudo, né? Atirados como todo o Rio Grande do Sul, que foi o último a ser conquistado Tem e uma chegar foto, até aqui. eu vi uma foto também que não é muito antiga, sabe? E ela é uma foto que aparece aquela região aqui do... Até acho que é no CTG ali do Sentinela. E a gente vê que é bem descampadão aqui, né? Essa parte aqui da Benjamin em direção à Avenida Castelo Branco, ali, aquela região. Bem descampado, bem vilarejo, assim, né? Isso aí não havia nada, na verdade, se tu parar pra pensar, os municípios, tu pega o Rio Grande hoje, Caçapava já é um município grande, e nós temos 497 municípios. Aí numa época lá em que tu tinha 4, depois 14, que na Revolução Farroupilha, Caçapava estava inserido, e haviam 14 municípios. Só, em todo o Rio Grande. E aí essa extensão era enorme, tu entendeu? E tanto é que ali no Sentinela dos Cerros tem uma pedra ali na frente, já prestou atenção? Tem. Aquela pedra marcava o portão de entrada da cidade. Era por ali o acesso de Não entrada tem uma da outra cidade. pedra aqui na Júlio de Castilhos descendo aqui? Tem também. Tem também ali. E tem outra Também lá na entrada, que tem até o mercadinho Pedra da Guarda. Na Kennedy. Lá. Na Avenida Presidente Kennedy? Aonde ali? Seria o acesso, onde tem o mercado Pedra da Guarda ali. Descendo quase em frente a Portal Veículos ali, né? Tu tem aquilo ali e ali era para ser um outro acesso, digamos assim, né? Mas tudo meio descampado e o vilarejo centrado aqui. Sim. No centro histórico, onde estavam construindo a igreja, onde já havia o reduto ali, depois que veio vindo para os Farroupilhas, casas dos ministérios, e veio vindo tudo aquela questão ali de muitas coisas já foram demolidas há muito tempo, outras caíram também, não se preservou em tempo hábil, né, de segurar, inclusive ali onde a Câmara de Vereadores era o Império, não houve tempo de preservação, né? Tinha também um outro prédio mais bem adequado ali onde virou o mercado de eventos, depois naquela esquina da Lúcio com a Borges, que também não se conseguiu preservar, e acabou ficando o reduto, a igreja, a casa dos ministérios e a casa do Borges ali depois, né? Mais especificamente, pode-se dizer. Sim. A questão dos índios ainda, voltando um pouquinho mais ainda, um pouquinho no início ainda ali dos teus relatos. Os índios, eles... qual era a língua que eles falavam? Era Tupi-Guarani. 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 Tá, e como é que foi essa comunicação, assim, não houve... Eles eram índios que tinham esse acesso e essa curiosidade, digamos assim, de aproximação com... Na nossa região aqui, eu acho que se deu um pouco diferente no Pampa, porque foi diferente da parte das missões. Na parte das missões, que foi bem antes, houve um aculturamento, digamos assim, por parte dos jesuítas, daqueles índios que aceitavam um pouco mais aquele tipo de situação, que eram índios que lidavam mais com a terra, com a arte, com aquilo ali que forjaram as missões. Esse nosso índio ele era um pouco mais nômade, entendeu? Tanto o minuano quanto o charrua. Então eu acho que essa aproximação na época também se deve ao fato de não deve ter sido tão simples, entendeu? Mas não houve também por parte do povo que estava aqui chegando, tipo assim, uma conquista deles para transformar em alguma coisa, como seria na região missioneira. Houve uma boa convivência. Eu acredito que sim, talvez é o interesse de ambos os lados, porque os índios também sabiam o que queriam, podiam auxiliar quem estava chegando nessa questão de gado, cavalo e coisa, e ao mesmo tempo receber algum tipo de auxílio nisso também. Pelo menos naquele primeiro momento, que a gente sabe que com o transcorrer do tempo começou a haver uma extinção, e eles começaram a ir para cantos assim, ficando somente com o que sobrou, digamos assim, né? Para eles, mas foi uma coisa diferente de tu montar um local onde tu quer aculturar aquele povo diretamente, como foi com as missões, no caso. É uma coisa diferente, onde os índios aprendiam música, tecelagem,
Parte de religiosidade, parte de agricultura e tudo, né? Ah, alguns, como é que eu vou dizer, vestimentas do gaúcho tem muito do índio pampeano e do charrua, né? Tu sabe que, esse dia nós estávamos conversando, e esse termo gaúcho, ele sempre fica muito no ar, né? Então já existe muita coisa, até o próprio termo pejorativo de gaudério, que era aquele gaudério errante que não tinha muito sentido e era até meio, digamos assim, ladrão de gado, não sei o quê. Mas na verdade eu estava conversando esses dias, eu estava dizendo o seguinte, eu sempre procuro levar a questão para deixar o gaúcho como um ser à parte. Eu entendo que o gaúcho ele tem que ser a soma de tudo que veio forjar o Rio Grande. Entende? E se tu parar pra pensar, tu tem que conseguir olhar o gaúcho e enxergar nele o índio, o negro, o alemão, o italiano, entendeu? Os povos, os açorianos, os portugueses, os espanhóis, porque na verdade cada povo desses deixou um traço. É porque a gente vai ver assim, a bombacha, né? A gente vai ver que outros povos aí, lá do tempo antigo, a gente vê em filmes isso, né? Que era semelhante a uma bombacha ou até a própria bombacha em si, né? Sim. Tu vai ver, acho que a bolhadeiro, xiripá, né? Isso. Isso aí a gente já vê que é uma tradição mais indígena, né? Tu pega, por exemplo, na vestimenta, cada povo deixa um legado aqui. Pra gente dizer o que formou o gaúcho hoje. Tu pega a bombacha mesmo, que é o traje típico do gaúcho hoje, até inclusive pelo próprio MTG, não é o traje originário do gaúcho. O traje originário do gaúcho foi o xiripá. O xiripá primitivo, que é de origem indígena, que era aquele só em volta da cintura dele, tipo uma saia, o xiripá saia que chamava, né, no caso, e quase sempre sem camisa, sem nada. As mulheres usavam um tipói, que era um pano longo de algodão, simplesmente atado com uma corda na cintura, que era o chumbé, que chamava, e os índios usavam a vincha na testa, usavam cabelo comprido, né, para aquilo ali. O próprio o caiapi nada mais era do que uma manta de couro do animal, com a parte do pelo virada para dentro para proteger do frio. As botas de garrão de potro que chamava. Essa pra frente. Na frente. Mais pra frente. Já foi quando entrou o Galdério, o índio não usava. Já foi quando entrou o Galdério. Porque também a gente vai olhar o vestido de prenda, a gente vai olhar também em Europa, outros lugares. Os vestidos são. O vestido de prenda, na né? verdade, puxando mais pro lado do tradicionalismo, ele veio a entrar, na verdade, para nós aqui no século XX. E ele já veio, como tudo que acontecia lá nos anos 40 e 50, como um traje para acompanhar o traje do homem. Porque se tu pegar, o traje indígena da mulher era aquele tipói. Era simplesmente um pano quadrado, aberto nas mangas e aberto no pescoço, que ela colocava por cima, no caso, Sim. do indígena. Aí depois, quando veio se mesclando, a camponesa também, ela usava no máximo uma saia de algodão com uma blusa ali, descalça e tudo mais. E a estancieira, como tinha o dinheiro, essa moda vinha da Europa. Sim. Até porque havia uma designação do Império no Brasil de que o Brasil não fabricasse material têxtil aqui, naquele período. Então vinha da Europa aquela moda lá que usavam nas estancieiras. Então quando se mesclou do século XIX para o século XX, não havia uma roupa tipicamente feminina que caracterizasse a prenda. Sim. Aí foi criada uma roupa para adequar do gaúcho, que também o MTG adequou, não utilizando aquele item inicial, que era o xiripá indígena. Depois veio o xiripá farroupilha, que se chamava, que é aquele que passa entre as pernas, o pessoal costuma dizer que é tipo uma fralda, que foi criado do próprio Pala durante a Revolução Farroupilha. Então todos eles vieram antes da bombacha, que a bombacha só foi chegar com a Guerra do Paraguai. Né? Lá por volta de entre 1864 e 1870, muito depois da Revolução Farroupilha. Então na Revolução Farroupilha não havia bombacha. Muitas vezes a gente até vê algumas aparições... Qual é a origem da bombacha? Cara, a bombacha, a princípio, como diz a música do Leonardo, né, de muitos continentes, mas ela veio a princípio dos turcos. Dos turcos, como era tipo um saruel largo assim. Eles usam até hoje também, né? O exército turco usava. O próprio tem lá o punho bem fechado e ela larga para dar aquela facilidade justamente do cavalgar. Sim. Que era essa a ideia. E ela teria entrado aqui, tanto na região do Prata, porque a Argentina e o Uruguai também usam bombacha, no caso, e vindo aqui do Rio Grande do Sul e se mesclado aqui. E passou a ser o traje adequado do gaúcho, talvez, provavelmente, obviamente, até por ser mais acessível que o próprio xiripá. Talvez o próprio clima também. E porque aí ela veio. Pega Santa Catarina para cima já é um clima mais quente, né? Mas e aqui não, por isso que veio o poncho, né? Veio o jaleco, veio o gibão, aquelas jaquetas mais encorpadas. O pala. Né? O pala. Né? Então veio uma série de coisas que vieram encorpar para o clima que nós temos aqui, né? Que o rigor era muito grande, ainda mais nas peleias, nas coisas, o pessoal com pouca
verba e tudo. E os índios, esses índios, como é que eles moravam? Se eles faziam casa, eram em cavernas, eram... Não, esses índios provavelmente era tudo assim, ou era dentro Aqui eles tinham aldeamento, com ocas, Sim, tabas e tudo mais no aldeamento deles. Mas provavelmente haviam outros que tinham um sistema mais rústico também, que não estavam já em próprias aldeias, né? Casas não. E tinha no litoral até os sambaquis. Tem vestígios disso, onde os índios cavavam um buraco no chão, e era ali que eles moravam e faziam só uma cobertura rente ao chão, no caso. Assim, eu li um livro uma vez, eu tava, não lembro se no primeiro ou segundo grau, e falava sobre os índios do Rio Grande do Sul aqui. E tinha um deles, eu não lembro se era o Minuano ou o Pampiano, que eles moravam na beira das lagoas, na beira Sim. dos rios. Sim, provavelmente. Das lagoas, né? Tem uma manifestação disso aí num livro do Edson Acre. Ele fala sobre isso até com imagens e coisa, trazendo isso, né? Porque os índios também eles eram muito adequados. Essas ocas, essas tábuas dele eram muito também do próprio couro do animal, que era feito Sim. com a madeira leve, porque até daqui a pouco tu fecha ali, levanta e sai, porque eles tinham que Sim. andar seguindo esses rastros dos bichos e tudo mais, Sim. né? Então esses outros que já eram mais aculturados à agricultura, eles podiam se estabelecer com mais tempo, cavar um Sim. buraco, fazer em cima, porque eles iam ficar mais naquela Sim. região. Sim. Então tinha essa diferenciação do nosso índio pampiano aqui para esse outro, né? Uhum. E, bom, eu acho que tu falou ali até 1880 e... Não, a gente, Não, a gente veio até a elevação à categoria de vila. De Vila, 1831. tá. Daí pra cá, o forte é por essa época? Não, aí é o seguinte, aí teve essa elevação à categoria de vila, depois criou-se a Câmara Municipal em 1834 e em 1834 a Câmara Municipal. E aí em 1835 eclodiu a Revolução Farroupilha. Caçapava já estava dentre os 14 municípios. Um ano depois Da instalação da Câmara aqui. E aí eclodiu a Revolução Farroupilha, lá em Porto Alegre, né? E aí os farroupilhas começaram a tentar criar essa situação toda, primeiro com base naquelas questões do imposto sobre o charque, do descaso do Império com o Rio Grande do Sul, e acho que num primeiro momento não era interesse a separação. E até do próprio Bento eu acredito que não, porque ele foi soldado do Império. Tinham farroupilhas que desde o início eram favoráveis à separação. Tanto é que ele não era tão favorável que a proclamação da República Rio-Grandense não foi feita por ele. Ele estava preso quando foi feita essa proclamação da República, na batalha ali do Seival, que foi proclamada pelo neto, e os companheiros, inclusive, 11 de setembro de 1836, outro ano. Né? Então o Bento até de início não era muito até a essa questão da separação. E aí Caçapava entrou nesse foco, já era um município, já estava instalado tudo aqui, junto com mais 13 no Rio Grande do Sul, e a Revolução Farroupilha, tu sabe muito bem que foi bem difícil, durou 10 anos, foi bem complicada. Quantos falou? Eram 14 municípios com Caçapava. Municípios com Caçapava naquela Em época, no caso. 1836, 35. Isso. E aí foi proclamada a República Rio-Grandense, em 1836, e aí foi colocado Piratini como primeira capital. Inclusive consta que foi entoado o hino pela primeira vez lá, depois do hino rio-grandense. E aí foi apresentada a bandeira, que a bandeira do Rio Grande, a primeira dela era um quadrado, né, com o verde e o amarelo cortado pela listra vermelha. Meio, sem brasão, sem nada. Uhum. Seria a bandeira da República Rio-Grandense, no caso. Né? E depois este hino teria sido composto pelo Mendanha, né, que foi aprisionado, junto com a banda hino imperial. Que nós temos hoje. A música, no caso, né? Uhum. No caso, foi composta por ele. E teve a Batalha do Barro Vermelho, né? Foi lá em Rio Pardo, em 1838. Onde os farroupilhas derrotaram os imperiais e fizeram reféns a banda essa, e o Mendanha compôs esse hino no caso. E depois Piratini começou a ter problema porque os farroupilhas tiveram dificuldade em conquistar Pelotas e Rio Grande, e Piratini, pela proximidade, eles acharam que tinham que tirar a capital dela. E aí tiraram de lá para trazer para Caçapava em 1839. Então, Rio Pardo foi a segunda... Não, foi a... Piratini foi a primeira capital. Foi a primeira, Piratini. Direto. Segunda foi Caçapava. Segunda, Caçapava. Aí eles acharam pela dificuldade, trouxeram Caçapava, era mais central, mais estratégica, aí trouxeram para cá em 1839, a capital. E aí aqui que comemoraram, dia 30 de abril de 1839, a vitória do Barro Vermelho um ano depois. Foi essa lá de Rio Pardo. E é daqui que a gente teve aquela vez o surgimento da Farrapofesta, em homenagem a essa festa que teve aqui em 30 de abril de 1839. Tá, e por que o que levou os farrapos usarem ali a casa, que chama as casas dos ministérios, né? Aí o que aconteceu? Veio para cá a capital, e segundo as informações que se tem,
várias decisões importantíssimas da Revolução Farroupilha foram tomadas aqui, apesar de Caçapava ter ficado como capital 1 ano e pouco. Mas onde maio de estabeleceram o governo ali? O Reduto Farroupilha é onde é o museu hoje. Tá. E a Casa dos Ministérios era onde justamente ficavam os ministérios. Os ministros da época, sim. ali todos, né? Domingos José de Almeida, Antônio Corrêa da Câmara, todos eles ficavam ali no caso. Uhum. Então ali era parte das reuniões políticas, estratégicas, o que iam decidir. E tinha outras construções, que nem eu te disse, que o tempo acabou Mas levando. esse imóvel foi cedido de alguém para eles? Foi... Cara, como foi um período de guerra, eu acredito que eles se instalaram, transformaram em capital e simplesmente o governo Farroupilha foi ocupando o que achou necessário fazer, como em qualquer meio de guerra ou coisa parecida, né? Estrategicamente, onde era melhor, deviam ter casas de família pela volta aqui, tudo, né? Que não existem mais, mas eles foram ocupando aquilo que acharam que era necessário para isso, no caso, né? Sim. E aí ali era a Casa dos Ministérios e anexo ali, tu já deve ter prestado atenção, tem uma garagem na Borges, ali era onde ficava a tipografia do jornal O Povo, no caso, né? Que aí as últimas edições do jornal O Povo foram feitas aqui em Caçapava. E a grande maioria delas foi feita aqui. Quantas edições foram feitas aqui? O total do jornal O Povo, se não me engano, foram 160 edições do jornal O Povo. E eu acho que aqui em Caçapava foram tiradas 115 edições. Nossa. Nesse período que teve Boa aqui. parte. Boa parte aqui. Aqui foi tomada a decisão. Ele era também. edições semanais? Acredito que era. Não sei se tinha uma regularidade. Sim. Talvez quando as notícias formassem um certo. Sim, volume. Tu sabe que era difícil né? Então não sei te dizer se precisasse era semanal ou quinzenal, mas talvez no momento podia até algum mais curto, um espaço, outro mais tempo, com base naquilo ali. Mas quanto tempo foi que a Caçapava foi capital Farroupilha? Foi de mais ou menos entre janeiro de 1839 até maio de 1840. Um ano? Um ano e pouco, né? E aí Caçapava ficou aqui, foi um período que foi tomada a decisão de expandir a República Rio-Grandense para fazer a tomada de Laguna e criar a República Juliana, lá em Santa Catarina. Foi aqui que o Garibaldi resolveu criar aquela situação de levar barcos por terra, que ficou isso aí na história, para transformar, para atingir o mar lá, para poder chegar até Santa Catarina, que no fim, dizem os historiadores que talvez tenha sido a derrocada, foi tentar expandir num momento em que ainda não estava sustentado aqui o que era necessário. E onde é que foi construído essas embarcações? Foram às margens da Lagoa dos Patos, lá em propriedades da família dos familiares do Bento Gonçalves. Ah, sim. E aí depois foi transportado, olha assim, para atravessar, para Tramandaí, ali onde é hoje, né? Mas que atravessou a parte de terra puxado por bois, os lanchões, até atingir o mar, no caso. E ele era o responsável pela parte náutica da Revolução Farroupilha, o Garibaldi, né? Porque ele era um corsário, no caso, e junto com ele tinha os outros dois, o Rossetti e o Tito Livio, que eram os carbonários italianos que faziam a parte do jornal. Sim. Então eles é que faziam tudo isso. E Caçapava eles consideraram que tenha sido a mais operosa capital, apesar de pouco tempo, porque a primeira de Piratini, ela foi muito de estruturar, tinha muita batalha se desenvolvendo e não deu tempo de planejar muita coisa. E quando chegou aqui já estava mais estabelecido esse governo republicano e eles conseguiram começar a tomar decisões. Então nesse ano e pouco tomaram várias decisões. E aí só que também veio o mesmo problema de novo, a ameaça do Império se aproximando, já Caçapava já não estava ficando tão tranquila, veio a decisão de transportar para Alegrete, a capital. E aí já começou provavelmente o declínio da própria Revolução em 1840. E aí a tendência dali para frente foi só parando e para tentar chegar no patamar que chegaram, que eu não considero que tenha havido perdas ou ganhos. Toda guerra sempre vai deixar perdas a partir do momento que tu perde vidas, de ambos os lados. Sim. Mas talvez se não tivesse feito aquilo ali, nem o mínimo que foi conseguido existiria a partir de então, né, no caso. E o Império também não daria muita importância, que só queria o Rio Grande como um entreposto aqui e como um escudo para o que vinha do Prata, no caso. Sim. Então a gente tem toda essa questão. E Caçapava teve inserida nesse contexto aí, e já era, daí no caso, na época, uma vila já com certo respeito. Daí no caso, aí terminou a Revolução Farroupilha em 1845, e Caçapava já estava estabelecida como um dos aqui do Rio Grande. E aí aquela pergunta que tu fez anterior, aí em 1848, temendo novas peleias, é que foi dado início à construção do forte. Então, o forte foi construído depois. Porque a gente ouve muito isso, né? As pessoas associar que foi construído em função da guerra da Farroupilha. Não. Foi justamente para prevendo novas revoluções que pudessem acontecer, que acharam necessária a construção do forte. O próprio general André, que era o barão de Caçapava, na época, que era o presidente da província, ele resolveu, então, não, vamos construir um forte num local estratégico, então, já para evitar. E aí foi começado a construir em 1848. Depois ele teve uma interrupção, continuou de novo, e foi um local que nunca foi usado para batalhas, na verdade. Ele ficou só como
uma construção Que inacabada. tempo eles levaram ali construindo o forte? Cara, eu não vou te precisar assim exatamente, mas ele começou ali nessa volta em 1848, depois teve uma interrupção, depois retomou em 1856, se eu não me engano. E aí teve mais uns 4 ou 5 anos para concluir ali, com trabalho de pedras da região. Né? Teve trabalho voluntário, trabalho escravo, porque havia escravidão na época. Então é uma coisa que hoje a gente fala muito com essa questão da dificuldade, do que a escravidão deixou de legado negativo, né? Mas não tem como tu falar na história sem citar que isso aconteceu, faz parte da Sim, história. sim. Negativo ou positivo faz parte. Mas Sim. ele não chegou a sofrer nenhum tipo de batalha dentro dele, nem nada. Foi só feita a construção mesmo. Porque depois, quando eclodiu a Guerra do Paraguai, vários caçapavanos foram servir nos frontes, né, da Guerra do Paraguai, mas não chegou a haver nada aqui que merecesse crédito na Guerra do Paraguai. Mas Caçapava sempre teve nesse meio, tanto político quanto bélico, né? Sim. Daí. E houve algum tipo de batalha aqui em Caçapava, na região aqui, ou não? Não, sempre teve. Teve muitas caramuças, como o pessoal costumava dizer, né? Sim. Não teve nenhuma batalha assim de maior vulto, assim, né? Teve a batalha aqui da Passo Enforcado. Essa batalha do Seival já foi lá na região lá de Bagé e Candiota, no Sim. caso, né? Depois a própria paz foi assinada lá em Dom Pedrito. Então não dá para te dizer assim, determinados locais. Fez parte daquilo ali, teve algumas caramuças, tanto é que quando chegaram e quando saíram, provavelmente também não tem havido aceitação de todo mundo. Sempre surgiu isso aí. Então foi uma questão que ficou. E Caçapava se fortaleceu com isso, acho que até virando capital, e mesmo depois que passou, acabou se fortalecendo como um dos municípios fortes da região aqui, por estar dentro daqueles 14 da Revolução e que perdurou dali para frente aquilo. Mas claro que com o passar dos anos, aí o que aconteceu? A imigração chegou aqui em 1824, imigração alemã. Mas já vieram destinados a um determinado local. Não era aqui. Sim. Entendeu? Então já não estava vindo para cá essa imigração. Continuava aqui a parte indígena, escrava e esse pessoal aí do farroupilhas imperiais que habitava essa região. Os alemães já foram colocados lá em outra região, assim como os italianos depois também foram colocados em regiões que até eles consideravam regiões inóspitas na época e que eles fizeram prosperar com trabalho e com outra visão. Sim. Que eles tinham sobre isso, no caso. E Caçapava seguiu o curso dessa cidade meio campanha, meio defensora de fronteiras, meio pampa, criação de gado, agropecuária depois, né? E veio crescendo nisso até que o Império se efetivou ali, com Dom Pedro II no comando, depois que ele atingiu a idade. E o Rio Grande esteve mais tranquilo até eclodir essa Guerra do Paraguai em 1864. E aí teve que o Brasil se misturar com tudo, com Argentina e Uruguai, para poder derrotar o Solano Lopes lá na Guerra do Paraguai, e houve essa união de forças, e Caçapava também. Foi nessa época, 1865, que passou por Caçapava Dom Pedro II. Né? Que aí nós temos, inclusive, a Estrada da Calçada, lá na Picada, que foi construída para ele, no caso, para que passasse a comitiva dele lá e tudo mais. Mas e por que foi só aquele trecho ali? Era Porque ele ia passar uma atoladora ali? E ele ia passar por lá. Sim. Era a Picada do Ricardinho, que chamava, inclusive, diz que ele recebeu do próprio Ricardinho um cavalo na época. Presente e tudo mais. Então a picada, eu vejo muito pessoal falar picada do Ricardinho. Mas eu não era um sesmeiro história que tinha por ali, verídico. Então é uma história verídica da época, sim, então, da de Dom Pedro II. E aí foi feito aquilo ali. Hoje é um ponto histórico, que até deveria, eu te falei, deveria estar isolado do trânsito da própria estrada da Picada, né? E preservado com uma placa, com tudo, que não ficasse transitando carros e caminhões e coisa por cima, né? E aí já dentro da própria Guerra do Paraguai, que ela só foi mais concentrada já em direção ao Paraguai mesmo. Sim. Apesar da Argentina e o Uruguai estarem juntos. Terminada a Guerra do Paraguai, né? O que aconteceu? Teve um período pequeno ali de tranquilidade, e ao mesmo tempo já entrou terminou o Império, né? Com a proclamação da República. E já o Rio Grande do Sul de peleia de novo, pelos desmandos que consideravam do governo Floriano Peixoto federal, já eclodiu a Revolução Federalista. A batalha é aquela de 93, e foi considerada a mais sangrenta de todos os casos, que é a Revolução da Degola, no caso, né? Se chama, de Maragatos e Chimangos. Só que era uma guerra interna, justamente de quem apoiava e quem não apoiava o governo. E virou uma batalha que eles dizem que era irmão matando irmão, justamente por isso. Tu estava dentro do território gaúcho, que até então tu estava defendendo primeiro do Prata, depois tu estava defendendo do Império Brasileiro, e aí naquele momento, depois tu estava defendendo junto com o Brasil do Paraguai, e aí naquele momento se voltaram grupos internos aqui uns contra os outros por uma batalha que era... Isso dentro do estado. Dentro do estado, né? E aí que surgem os Maragatos e Chimangos. E aí Maragatos e Chimangos surgem nessa época. Chimangos eram considerados pica-paus, grupos de rivais políticos, né? No caso, que aí tinha o Lenço Vermelho Maragato
e o lenço branco chimango, que originou essa origem do MTG depois de manter essa tradição. O lenço branco é chimango, o lenço vermelho é maragato, tem nó específico pro lenço maragato, tem nó específico pro lenço chimango. Tem um ditado gastapavano, como é que é? Não gasta pólvora em chimbango, é? Então tem isso, né? Aí maragato tem tudo isso aí. E esse maragato é um nome que veio da região da maragateria, na Espanha, e veio pelo prata, e eles usavam lenço vermelho. E aí veio pra cá, e tinha os blancos do Uruguai, também veio toda essa bagagem. E aí você criou o maragatos e chimangos, que depois invadiu a Revolução de 23 também, já no século XX. Maragatos e chimangos, ou maragatos e pica-paus, no caso. Sim. Aquela questão, mas também uma coisa interna. Então, mais... E aí já estava o Borges de Medeiros no poder, aqui há 20 anos no estado. Presidente da província, né? Nascido aqui em Caçapava, na casa histórica ali também, que é a casa paroquial. Pois é, sabe que até o Heraldo, né, brinca que... Assim, nós temos a verdade... Eu nunca me esqueço. Antes eu vim morar em Caçapava, eu fiz um curso do Sebrae, e o Heraldo foi o instrutor, e ele dizia, nós temos a verdadeira rua Borges de Medeiros em Caçapava, né? Borges de Medeiros foi uma figura, assim, importantíssima, né, pra história do Rio Grande. Polêmica é importante. Mas a gente vê que é pouco, pelo menos em Caçapava, agora estão ali, até estão arrumando ali, eu vi que já colocaram o telhado ali, acho, pelo que eu vejo vai ficar uma reforma muito boa, acho que vai ser algo bem bacana que vai ser feito ali, mas é pouco trabalhado isso, né, pouco valorizado, digamos assim, porque pela figura, pela importância que foi Borges de Medeiros, né? Que se tu para pra pensar, a gente perdeu muito tempo, o olhar custou muito a se voltar para a preservação histórica aqui da nossa cidade. Então muita coisa se perdeu, que nem eu te falei, o prédio do Império, onde a Câmara hoje se perdeu outro prédio ali na Borges também, a casa paroquial já estava muito ruim, que é a casa do Borges de Medeiros, a própria casa dos ministérios também com o telhado estava caindo ali assim, muito complicado, foi difícil fazer aquela vez a reforma da própria igreja. Então assim, custou muito a buscar isso aí. E Caçapava é uma cidade muito antiga, se tu considerar Rio Grande do Sul. Nós estamos falando de 14 municípios em 1835 e Caçapava estava lá. Hoje nós temos 497. Nossa. E com municípios muito mais desenvolvidos e à frente de preservação, e a gente ficou para trás nessa parte. E aquilo ali ficou assim, o Borges foi presidente da província, foi uma figura polêmica, politicamente falando, né? Que ele ficou 20 anos de presidente da província, inclusive diz que usando todos os meios para se manter como presidente naquela época, né? E isso aí então, e sofreu ataques e tudo mais. Isso foi em mil... Isso aí já foi no início do século XX. No início do século XX. Tanto é que ocasionou a Revolução de 23 depois. E aí, na Revolução de 23, surgiu uma outra figura importante de Caçapava, que também ficou... Continua, pode-se dizer, mas ficou esquecida há muitos anos, foi a Cabo Toco. A Cabo Toco é uma caçapavana, a Almira Leal, e só foi descoberta pelos caçapavanos graças a uma música da Vigília de 1987, Cabo Toco, defendida pela Fátima de Mendes. Até então as pessoas desconheciam que Cabo Toco era uma caçapavana, a Almira Leal era uma caçapavana. E ela morava em Cachoeira do Sul naquela época. E ela nasceu em 1902, entrou para a Brigada Militar, né, e foi para a peleia da Revolução de 23. Caso. E aí foi uma figura importante, a figura feminina importante também, assim como foi a Anitta na Revolução Farroupilha. E só que ficou esquecida há muitos anos, e essa música resgatou depois. A história dela. E acredito que hoje Caçapava até já, a maioria das pessoas, se tu falar, talvez o nome Almira Leal não associe, mas Cabo Toco acho que todo mundo já consegue identificar que existiu essa figura, né? Então ali, só fazendo o link ali entre a vila lá e a proclamação da República, antes da proclamação da República, em 1885, Caçapava foi elevada então à categoria de cidade. 9 de dezembro de 1885. 85. Então ali seria talvez um marco como cidade, como município. Mas como a maioria dos municípios do Rio Grande considera essa elevação à vila para fazer os seus aniversários, Caçapava também considera aquela data lá de 25 de outubro de 1831. Mas essa elevação à vila, qual era a significância disso na época? É que era elevada, era uma capela curada primeiro, uma parte religiosa já, e depois quando já tinha provavelmente um núcleo populacional razoável, tu deixava de ser aquele núcleo sem nada e tu te tornava uma vila. Provavelmente tu tinha algum tipo de benefício, tanto é que mesmo como vila, ela recebeu a instalação de uma Câmara de Vereadores. Sim, em 1834. Então ela te dava direito a algumas coisas que só como núcleo populacional tu não tinha. Pois é, o que eu ia te perguntar, né? Que me chamou a atenção, porque tu falou que foi que quando iniciou, né, a Câmara de Vereadores aqui,
Ela era uma vila ainda. Era uma vila. Então talvez essa elevação à categoria de vila te colocava nesse patamar de tu receber uma Câmara de Vereadores e Sim. tu já ser vista com outros olhos. Tanto é que Caçapava, enquanto vila, se tornou capital de uma república. Sim. Então se tu parar para pensar, tu era a capital de um país, enquanto vila na tua condição anterior do Império. Sim. Né? Então, embora essa república nunca tenha sido admitida pelo Império, mas existiu, foi proclamada a República Rio-Grandense e Caçapava era a capital dessa república. Então, e para o Império ela era uma vila. E ela só se tornou cidade em 1885, muitos anos depois. Nós já estava quase que realmente entrando na República, 4 anos depois. Né? Então, acho que... E dali para cá, sim, dali para cá a gente veio mais que só moldando o que seria Caçapava. E Caçapava já no século XX, ali na década de 20, já era mais ou menos o que projetaria ser. Teve o ingresso dessa questão da mina, começou lá em 1800, ainda no século XIX, da mina do cobre, né? Aí passaram alemães, passaram belgas por ali, passaram uma série de coisas. Tanto é que os sinos da igreja matriz foram construídos com cobre retirados da própria mina lá. Os embórios ali do sino. E aí a mina veio até que ganhou aquele corpo ali na época do Pignatário, depois. Né? Mas isso aí já fazendo parte dessa história do século XX. Aí Caçapava começou a ser vista como uma cidade agropastoril, digamos assim, que eu acho que ela é vista até hoje, uma cidade agropecuária, com as caieiras também formando tudo isso, uma história bastante interessante, tanto a nível de país como de estado, bastante importante, né? Essas belezas naturais, está gerando tudo isso aí, geoparque e tudo mais, com Pedra do Segredo, com guaritas, com cascata, com tudo mais, mas ainda uma cidade que teria que olhar para o seu interior para saber do que ela pode se valer como cidade. Então nós não somos uma cidade de imigração, isso é um fato. Os imigrantes foram para outros lados. Né? Nós não somos cidades fronteiriças de free shops. Também não. Né? Então nós não somos litorâneos. Também não. Então o que nós somos? Nós somos uma cidade do Pampa, uma cidade da campanha, zona central do estado, muita criação de gado, muita lavoura. E é em cima disso que Caçapava teria que trabalhar para se manter no cenário, assim, como uma cidade importante. Muita história e né? muitas belezas naturais. Eu vejo Caçapava tendo que investir estritamente em história e beleza natural. E Caçapava tem uma história poucas têm, né? Pouquíssimas Com certeza. têm. Eu conheci Ouro Preto, conheci Paraty também no Rio de Janeiro. E lá tu vê assim que a conservação é muito boa, né? Tanto é que até hoje lá existem casas que são pousadas, hotéis, restaurante, casas de moradias, né? E imóveis construídos naquela época, né? Então a gente vê esse cuidado, essa valorização. Outra coisa também que Caçapava eu vejo que tem diferente de outros lugares aqui da região, e ia te perguntar qual é a história por trás, né, da Igreja Matriz, porque eu tive em Ouro Preto e Paraty, né, que eu falei agora, e lá as igrejas mais novas são semelhantes à nossa Igreja Matriz aqui. Mas se tu comparar a nossa Igreja Matriz daqui, comparada à da região aqui, tu vê que ela é bem mais histórica, né, mais antiga. Qual é a história que ela tem? Como é que surgiu essa questão claro que todo vilarejo vai ter, né, digamos, a própria igreja católica, sim, né, se estendendo e fazendo a sua parte. Mas qual é a história da igreja? Como é que surgiu a construção dela? O que tinha ali antes? Como é que... É que se tu parar pra pensar, isso aí que tu colocou é um ponto bem assim, ó. O Rio Grande foi o último lugar a chegar essa situação. Então é bem natural que, tipo assim, o que é mais novo no Nordeste, no Rio de Janeiro e em Minas, para nós seja o mais antigo. Por isso que elas se equivalem mais ou menos isso aí. A própria questão das torres e tudo, isso aí eu até andei pesquisando uma vez, o pessoal disse que a questão das duas torres é meramente arquitetônica. E não tem uma explicação para a igreja ter uma torre única ou ter duas torres. Que era questão arquitetônica, né? E como tu falou, toda a vila, normalmente ela tem um entorno, uma escola, uma igreja e casas da comunidade. E uma praça. Era isso que se fazia. E foi o que se fez ali. Na verdade, é o que se tinha. E aí a igreja começou com a construção nessa época, justamente porque Caçapava já estava se tornando um vilarejo e não tinha uma igreja. Então foi feita primeiro dentro a Capela Curada, ali, e depois foi começar a construir tudo. Tem fotos ali do museu. A Capela Curada era dentro. Aí por fora tu vai ver que está sendo construída a igreja, a partir de 1815, né? Que demorou muitos anos, invadiu ali o outro século, no caso, para terminar a construção. E a finalidade era simplesmente essa. Tu tinha que ter um fundo religioso para isso, né?
A vida- Mas eu não conheço, Piratini eu não conheço ainda. Alegrete eu conheço, mas não lembro de ter visto, assim, nada antigo, porque faz muitos anos que eu não vou lá e fui em lugares lugares específicos, né? Mas essa arquitetura da nossa igreja aqui, ela era o que se fazia na época, ou ela tem algo mais específico? Não, eu ou não? acredito que não. Eu acredito que ela realmente era o que na época era feito. Né? Sim, A era de aquele Piratini modelo. também ela É, segue aquela onda, é o mesmo estilo, assim, no mesmo caso. estilo. Só Piratini tem umas partes que estão um pouco mais bem conservado lá, sabe? Tem um museu lá muito bom e com uma sequência de casas que era onde era o jornal e tudo mais, que inclusive tem até azulejos da época lá. E tem uma rua de Piratini que é só de pedestres, que é com calçamento da época. No caso, Interessante. lá em Piratini. E aqui eu acho que um dos grandes problemas que agora, quando eu andei em Laguna lá, que a gente pôde notar é o seguinte, o centro histórico de Laguna, ele foi dissociado do centro comercial, Eu conheci Laguna tá? 2019. Isso. Aí se tu olhar ali, eu tive lá 2018, depois tive lá 2019 de novo. Se tu olhar o centro de Laguna, o histórico, tu vai ver que ele tá fechado. Tu anda num calçadão muito grande, perto onde está o museu, onde está a casa de Anitta, onde está a igreja, onde tem tudo mais. E o centro comercial migrou para o lado da orla. Eles não misturaram o centro justamente para não haver. Aqui, por exemplo, a gente misturou. Foi permitido criar o centro comercial em cima do centro histórico. E tu sabe que a exigência do comércio é uma e a da história para preservação é outra. Por isso que se perdeu muita coisa. Tu vai ver, tipo, por exemplo, Ouro Preto. Ouro Preto também, a parte principal ali da cidade, onde eu andei ali, eu lembro que tem comércio pequeno, assim, né? Até acho que tem alguma coisa mais comercial, tá? Mas é bem separado, bem identificado, assim. Paraty, a parte histórica é separado. Só entra carro lá em um determinado horário, mas para abastecer. E a parte histórica que tem artesanato, restaurantes, né? Restaurantes com 80 anos, Sim. 100 anos, 150 anos lá. Também a parte central, comercial, nova da cidade tá fora. Não, e é isso que eu tô te dizendo, porque na minha visão, elas são antagônicas. O teu comércio atual, ele precisa de um design X, né? E os meus prédios históricos, eles precisam de uma preservação Y. Exato. Eu não posso misturar. A partir do momento que eu permito que o centro comercial se forme dentro ou no entorno do centro histórico, eu vou perder um dos dois. Exatamente. E Caçapava acabou perdendo o centro histórico. Tanto é que nós estamos hoje ali, tu pode deixar declinado, que é o museu, a igreja, a casa dos ministérios, a casa do Borges. Tu tem o clube também, tu tem o Dinarte ali, mas se perdeu o resto todo... A parte mais, mas o clube é mais novo, né? É mais novo, o Dinarte também. Se perdeu o resto todo, e não tinha como tu mesclar comércio moderno com prédios históricos. Então esse centro comercial ele já teria que ter sido criado um pouco longe disso. Ali. Porque o centro comercial, onde tu criar ele, as pessoas vão ir. Não tem por que ser exatamente onde era o centro da cidade no século XX, no começo do século XX. Né? Mas tu acha que isso é uma questão nossa da região aqui? Porque tu vai pegar... Bagé não é tão antiga assim, mas também tu vai ver... Mas tu vai andar lá em Bagé, tu vai ver que é um centro antigo também. No fim, não é nem novo e nem antigo. Tu vai em outros lugares aí da fronteira também, tem muito essa característica, né? E a gente vai em outros lugares, tipo, como eu falei, Paraty, Ouro Preto, outros lugares que são lugares históricos, tu vê que é bem separado, né? A parte histórica da parte nova da cidade, digamos assim. Tu acha que isso é uma questão cultural nossa da região aqui? Que o nosso povo não dá muita importância, não dá valor? Ou uma coisa que alguns deram valor, outros não? O que acontece? Na tua percepção, o que acontece? Na minha visão, eu acho que todas as cidades aqui no Rio Grande do Sul meio se equivalem nesse tipo de problema. Na nossa campanha, que são as cidades históricas. Entendeu? Nós não podemos falar das demais cidades como históricas porque elas não são. Entendeu? As cidades históricas são essas. São Caçapava, São Rio Pardo, é Cachoeira, São Gabriel, é Alegrete, é Piratini, é Viamão, é Santo Antônio da Patrulha, é Porto Alegre, é Rio Grande, é Pelotas. Então são essas as que têm história para contar. As outras vieram bem depois ou faziam parte como vilarejos dessas aqui. Então acho que demorou muito a perceber que não podia deixar invadir uma coisa para terminar com aquela. E aí quando se deram conta, parece que nessas cidades o pessoal ainda vivia muito misturado.
o centro histórico, as suas moradias pessoais desses estancieiros que tinham casas no centro e queriam manter aquela proximidade do que vinha surgindo. E aí acabou que você criou essa parte comercial inserida onde futuramente, que naquela época não era óbvio, seria histórico. Mas tu tem que saber se naquela época já existia alguma coisa, dali a 100 ou 200 anos aquilo seria histórico. E foi deixando criar e não foram preservando. Tanto é que nós temos ali a Casa dos Ministérios até hoje sem manutenção. A recém que estão dando essa manutenção na Casa do Borges. O museu passou por umas reforminhas pequenas ali porque ele é um prédio público, tem que atender o pessoal da biblioteca, o pessoal que visita o museu, né? A igreja levou muito tempo para poder ser conservada. Eu já nem falo a igreja como questão religiosa, eu falo ela como prédio público histórico, ponto, isso. Então eu digo assim, ó, eu acho que faltou isso e falta nas outras cidades. Se tu for a Bagé, tem muitos prédios bem restaurados, se tu for a Dom Pedrito, Rio Pardo também, mas tem coisas que deixaram a desejar, entendeu? E eu acho que o motivo foi sempre o mesmo, foi deixar essa aproximação comercial e residencial invadir essa parte que teria que ser preservada para mostra depois, futuramente, para as gerações futuras, no caso. Porque a gente faz, se nós fizermos um traçado aqui, eu sempre digo isso, né? Se nós pegarmos e fazer um desenho do Rio Grande aqui. Sim. Nós pegamos um traçado de Rio Grande a São Borja. A gente vai ver que nós temos o Pampa Gaúcho aqui, nós temos um perfil muito semelhante, uma características das cidades, né? Próximos uma da outra, em semelhança. E nós vamos ver um perfil de cidade para cima, outro perfil. Claro que a gente vai pegar a Serra Gaúcha, já tem a colonização, né? Quarta colônia aqui. Canguçu também, ele tem, né? Eu acredito que uma colonização muito forte Litoral. ali. A nossa região aqui, acho que a colonização veio bem depois, já com a própria agricultura, né? Mas é muito comparado, acredito que essas regiões ele é bem menor, né? Mas se prevaleceu, acredito, esse perfil de cidades, né, que nós temos na região do Pampa, que a gente percebe que parece que tem uma outra cultura, assim. Não digo que a nossa seja... não digo que a nossa cultura seja atrasada e nem adiantada, mas a gente percebe que são coisas diferentes, né? Até porque tem uma influência muito grande da colonização alemã, italiana, mais para o norte do estado, e tem um perfil mais indígena, digamos assim, mais indígena, mais português para nossa região aqui, espanhola, né? Na verdade, isso aí que a gente estava falando naquela hora, já que é tudo uma miscigenação, só que tu há que considerar isso. Se tu for na região da Serra, tu não tem como dizer especificamente que tu tá presenciando o Rio Grande. Não é questão de dizer isso, mas tu chegou, por exemplo, ali, Gramado, Nova Petrópolis, Canela, tá vendo uma colonização, tipicamente. Nas construções em chaimel, tudo mais, na forma de preservação. Lá na parte italiana, a mesma coisa. E isso são cidades que ficaram mais centro-norte. Entendeu? A região de cá não recebeu essa colonização. Nós temos italianos em Caçapava, alemães na região da fronteira, mas não fizeram colonização nessa região. Sim. Eles simplesmente vieram morar aqui e se adaptaram ao que tem aqui. Tanto é que tu não vê mudança estrutural nessas cidades do Pampa, mesmo onde moram italianos e alemães. Eles forjaram lá onde eles receberam e moldaram conforme eles acharam que deveriam fazer na época. Assim como os açorianos na parte litorânea e as cidades grandes que receberam a região metropolitana, assim, toda uma miscigenação de tudo que tinha. E o Pampa ficou o Pampa. A fronteira, a campanha ficou isso aqui, uma mescla espanhola, que nem tu disse, com aquela mescla tipicamente agropastoril. É o que nós temos. Tem alguma coisa industrial? Até tem. Mas a questão é agropecuária. Grandes extensões de terra, grandes criações de gado, grandes lavouras, e ficou dentro disso. Aí as cidades são normalmente pequenas, com municípios bastante extensos. Difícil até de manter essa equação, no caso, ao contrário de lá de cima, onde são municípios bem pequenos um do lado do outro, que foram se emancipando. Tanto é que tu pode ver, se tu pegar o mapa de emancipação, a emancipação aqui embaixo é muito pouca, porque não se forma vilarejos a ponto de se emancipar. Tu tem ali Santa Margarida, tu tem Vila Nova, até tem, mas não dá para dizer que é uma coisa, né? Caçapava é uma cidade que tá com 190 anos, né? E o que agora, por último, se emancipou o que daqui? Santana da Boa Vista, em 1965. Nada mais. E lá em cima se emancipa direto. Quando tu vê um próprio município, perdeu 5 municípios ali, naquela de 92, que teve aquelas emancipações em massa, foi um horror ali pra cima o que surgiu. Eu tenho um termo chulo, não sei se é correto dizer isso, né? Dentro desse contexto histórico.
a minha percepção em relação a, digamos que a Serra Gaúcha e ao Pampa, né? E aqui eu percebo que a nossa cultura esperava acontecer a coisa. Tipo, grandes seções de terra, muito gado, agropastoril, esperar o gado, né, se criar para vender e pegar a colonização da serra, eles tiveram que fazer acontecer. Tipo, pegaram o mato, pegaram serra, pegaram peiral, pedra, eles tiveram que, de alguma maneira, se virar para sobreviver onde eles estavam, né? Justamente. Talvez num contexto da época eles pegaram a pior parte do estado. Com certeza. Olhando pro lado da terra em si. Com certeza. Tanto é que basta tu andar por lá hoje nas estradas, nos lugares, tu vai ver, né? Que Sim. É complicadíssimo. E aqui já tinha essa razão. As grandes Marias já foram doadas aqui. E quem recebia pegando aquilo lá nem usava. Eu usar aqui, justamente por essa extensiva criação de gado, que hoje tu trabalha muito no confinamento, mas na época não. Era extensa criação de gado, né? Algumas lavouras, que hoje está se expandindo as lavouras de novo, mas tu pode ver que a área era muito melhor do que lá. Lá tiveram que fazer, que nem tu disse. Aí aqui não. Aquilo estava pronto e funcionava na época, desde a charqueada. Tava funcionando, mas até quando vai funcionar? Eu lembro quando eu estive em Pedras Altas, que eu estive visitando o castelo, aquilo lá era do Assis Brasil. E ele criou uma área dentro do castelo, ele fez o castelo para a esposa dele, que era europeia. Para que ela se sentisse em casa, digamos assim. E ele criou uma área de 1 quadra. Naquela época, década de 20, século passado, década de 30, para dizer como é que o gaúcho ia ter que viver dentro de 1 quadra, que naquela época 1 quadra era um sítio. 1 quadra de campo. O pessoal era acostumado campo fora, sem porteira, sem nada. E que futuramente o máximo espaço que iam ter era aquele. E naquela época, ele trouxe o gado Devon, o gado naquela época de leite, naquela época ali, Jersey, porque era menor, ocupava menos espaço e comia menos. Ele queria fazer tudo mais conciso para poder mostrar que no futuro ia ser daquele jeito. Só que muitos seguiram naquela grande extensão usando tudo, e como tu disse, esperando que as coisas seguissem acontecendo. Só que o que era uma instância recebida como Sesmaria por alguém, aquele alguém teve 10 filhos. E naquela época o filho já teve mais 10 também. Teve mais 10? Isso em questão de 3 gerações? Entendeu? E aí já não acontecia mais como eles esperavam que acontecesse, e não se davam conta de que tinham que mudar a forma de pensar. Eu acho que foi isso que levou, não acho que seja só... Mas é um atraso cultural que se tu pegar para isso, e até do ponto de vista de emprego e tudo mais, porque hoje tu trabalha no município de Caçapava com 30 e poucos mil habitantes, a cidade, pode-se dizer, pequena, e uma extensão de 3.051 km². Ver. De área rural. Se a gente pegar e conversar com pessoas que são dessa região da Serra, de outros lugares... Para eles, 15 hectares é uma fazenda, né? E a gente vai ver na nossa região aqui hoje, pessoas com 100 hectares, 150 hectares, conforme o entendimento dele, né? A atualização de negócio, uma pessoa que talvez passe até necessidade. Sim, acho que não tem como sobreviver. Com todo esse patrimônio. Então é uma diferença muito grande, né? Esses dias, até eu estava falando em off aqui, teve aqui me fugiu o nome dele agora, o Argento, seu Zé Wellington. Seu Roberto Argento, né? Dono da Calçados Beira Rio. E na palestra que ele estava fazendo, alguém perguntou, né? Seu Roberto, qual é a possibilidade do senhor trazer uma empresa para cá? E ele disse, não, eu vim aqui motivar vocês a abrir os negócios de vocês aqui. E é isso, então, tipo, alguém tá esperando que alguém venha fazer alguma coisa. Sim, que na verdade foi o que aconteceu, porque o pessoal que montou as caieiras vieram todos de fora. Exatamente. Na época. Que é a maior formação industrial que se tem hoje aqui, todos vieram de fora. Né? E gente que queria trabalhar nesse tipo de sistema, só que o que acontece? O minério estava aqui. E não haviam descoberto até então. Até chegar o pessoal de fora aqui e montar. A matéria-prima. Sim, tava aqui. Então é o que eu digo, se tu fica esperando acontecer, as coisas não acontecem, né? Porque, se tu não fizer uma forcinha, tu pegou Gramado, eles transformaram aquilo lá. Tu pega o Lago Negro, nada mais é do que uma transformação arquitetônica. Sim. Do nada foi feito tudo aquilo para que aquilo gerasse um bônus turístico no futuro. Não pode ficar esperando que as pessoas venham visitar algo que tu não tá oferecendo uma contrapartida para aquilo ali, né? Então aqui tem essa dificuldade, mas talvez pudesse também se valer disso para fazer valer a questão da região.
Não precisava se transformar e ficar igual a outra. Mas então é o que tu diz, que nem isso se nós temos a história e beleza natural, então é nisso que nós temos que trabalhar. Nós não podemos trabalhar no que a Serra trabalha, no que o litoral trabalha, no que o Planalto trabalha. Trabalhar o que nós temos, Trabalhar né? o que nós temos, né? Tu falou agora sobre a questão do Caçapava, foi o 14º município, né? Ela estava entre os 14 municípios entre os da 14. Revolução Farroupilha. Tu vê isso em Tá. 1835. Então tu vê assim, ó, eu lembro que Paraty, fui em Paraty, quando fui em Paraty, lá ele tem um passeio turístico onde eles vão caminhando pela cidade histórica e eles vão dizendo, ó, aqui foi isso, aqui foi isso, aqui foi isso, e vai resgatando toda a história, né? Caçapava nós temos isso, né? Embora esteja poucos imóveis hoje daquela época, mas nós temos isso aqui, né? O que tu percebes? Tu acha que esse tipo de turismo atrairia pessoas? Eles vinham aqui, por exemplo, tu falou em Camaquã, tu falou Rio Pardo, tu falou Piratini, Rio Grande e Pelotas. Eu já fiquei assim, bom, enquanto falava eu já pensei, quero ir lá pra mim ter um passeio nesse sentido, porque eu gosto disso, eu gosto da história, né? Tu acha que isso hoje no Rio Grande do Sul é um turismo que se Caçapava soubesse explorar isso, tu imagina que isso traria um resultado positivo para o município? Eu tenho, hoje eu não tô inserido, eu tô na patronagem família ativista hoje, mas não tô inserido mais a nível do MTG. Eu tive a nível do MTG há um tempo atrás e tenho um conhecido de Livramento, o Rui, foi meu parceiro do MTG por muitos anos, e lá eles criaram esse sistema, até pela questão das vinícolas que foram para lá e tudo mais, ele criou com agências lá um passeio de turismo, mostrando os pontos de lá, e também culminando com visitações à sede campeira e social do CTG, onde ele dava demonstrações de tiro de laço, de pialo, de gineteada, fazia um café de cambona, fazia um almoço campeiro, servia o que tinha de melhor na região, tudo isso inserido num pacote turístico e a visitação dos locais. Se é isso que nós temos, é isso que nós temos que mostrar. Agora tem essa Vila do Segredo lá, Olivais, tem outras coisas, se nós temos o centro histórico, se nós temos um passeio pela Pedra do Segredo, um café de cambona, de repente, em algum lugar, que nem é que tu falou Temos aquela lá hora. o hostel da Karen, Exato, e explicando, olha, não é um café colonial, é um café campeiro. Não é um almoço italiano, é um almoço gaúcho. Vocês querem costelão, vocês querem isso, aquela... mas é dentro disso que nós temos que trabalhar. Não adianta nós buscar fora o que nós não vamos ter aqui. Nós temos o produto, então nós temos que transformar esse produto e vender ele. Eu penso que seria válido. Agora, demanda estrutura do poder público e das parcerias privadas e gente capacitada para conduzir esse pessoal e gente capacitada para vender esse produto lá fora, para trazer esse pessoal para cá. Eu acho que tudo isso é válido. Agora, tem que ter todo um casamento de todos esses itens. É uma cadeia, né? É uma cadeia para se chegar. Na verdade, é todo um link assim que tu tem que ir ligando. É uma cadena, que nem o cara dizia quando dançava o Rilo. Tu não pode largar a mão de um sem pegar do outro. Então, tipo assim, tem que estar todo mundo inserido nesse contexto para te poder desenvolver alguma coisa, porque se Caçapava tem potencial turístico, a gente ouve isso há muitos anos. Mas tu transformar potencial turístico em produto não foi feito ainda. Mas eu acho que é válido, e é nesse produto que a gente tem que se apegar. Se a gente perceber, por exemplo, a Karen lá no hostel, né? Ela já tá expandindo o negócio dela. Ela já tá, assim, né? Com muitas visitações, né? As pessoas ligando, agendando. A gente liga para lá conforme a data já tem problema de agendamento, né? Se a gente pegar também aqui a Vila do Segredo, né? A Pousada do Segredo, o Renato também. Esse dia tava a própria, acho que a Rosane da Rádio Gaúcha falando da pousada dele, né? Sim. Se nós indo na Pedra do Segredo também, ele tem um parque agora ali, né? Tem toda uma estrutura. E a gente vê pessoas de fora indo ali visitar a Pedra do Segredo. O Segredo. Eu morei na frente do forte uma época, anos atrás, e sábado de tarde, sábado de manhã em diante, se tu ficar na frente ali, a gente fica observando que toda hora começa a pingar um carro, outro carro, outro carro, outro carro. Pessoas de fora, de outros lugares, vindo para conhecer o forte. Então a gente vê que isso existe um movimento, né? Que as pessoas não percebem, mas que acontece ao natural. E hoje existem movimentos desassociados, talvez, né? De movimentos particulares, por iniciativa privada, disso, né? Do investimento aqui, investimento ali. Né? Nós, como imobiliária, às vezes, eventualmente, a gente recebe pessoas que nos ligam sondando sobre Caçapava, né? Sobre pousada, sobre hotel,
hotelaria, sobre restaurantes, sobre áreas rurais para investimentos. Quer dizer que lá fora as pessoas estão enxergando, né? Nós temos a universidade aqui hoje que vem apresentando para o mundo, digamos assim, né? O que Caçapava tem de Com beleza certeza. natural e diversidade. Então a gente vê que a gente tem um potencial muito grande. E também o fator histórico, né? Porque eu vejo que a Europa em si, ela vive do turismo e o turismo histórico, né? A gente vai ver, as pessoas vão lá, elas vão lá onde tinha castelo, onde tinha vinícola, onde tinha Sim. teve batalha, quer dizer que as pessoas, elas buscam muito isso, né? Então a gente vê a riqueza que nós temos aqui, né? De toda essa diversidade, né? O calcário tá aí, o agronegócio, que é o nosso chão também aqui, mas a gente vê essa questão do potencial turístico, né? De contemplação, que a gente chama de turismo de contemplação, de aventura e histórico, né? Que toda essa história nós estamos aqui há praticamente uma hora e pouca, e é só pinceladas da história, né? Sim. Quantas não coisas tem como tu abordar. Quantas coisas tem aí riquíssimo no nosso município, né? Que a gente pode transformar isso em produtos, né? Não, e tu insere trazer a parte as pessoas cultural pra cá. nisso, né? Tanto a parte de música quanto de dança, inserindo o contexto de quem visita para verificar isso aí em loco aqui, os grupos de dança, os artistas musicais fazendo músicas da terra, coisa parecida, entendeu? Então tu vai jogar, só que enquanto ficar muito isolado, cada item pelo seu e as pessoas vindo e indo embora, sem o acompanhamento de ninguém, e sem a compra de nenhum produto também, não vai se transformar num Sem produto uma apresentação, turístico. né? Sim, elas chegam por conta própria, viram em algum lugar, viram num site, ligaram para alguém, vieram, foram no forte, passearam no centro, mas ninguém disse nada para elas o que seria aquilo ali. Sim, nós temos a Pedra do Segredo tem uma lenda lá por Sim, trás, tem né? a lenda toda que pode ser contada, pode ser relatada, além da visita, do passeio, né? Qualquer lugar que tu As for. Guaritas é uma das sétimas maravilhas, uma das sete Sim. maravilhas do estado. Quer dizer, pra tudo tu tem o que alegar e o que mostrar e o que tirar proveito disso. Sim, nós vamos pegar lá a Fazenda Colorado, a calçada de pedra, passou Dom Pedro II por ali. Qualquer lugar tu e tem. pousou lá na pousada. Lugares com muito menos importância conseguiram desenvolver coisas muito mais fortes. Tu entendeu? Mas tu tem que casar todos esses produtos com as pessoas querendo o mesmo objetivo. Tanto o poder público quanto a iniciativa privada e a própria população. Tu não pode abordar uma pessoa na rua, digamos assim, a pessoa não sabe te dizer onde é que vai para um lugar. Como às vezes acontece, né? Eu queria... mas não sei para que lado tu sai pra invertir na Pedra do Segredo, aí não resolve, né? Tu tem que estar orientado pra isso. Agora, tu tem todo esse conhecimento e essa pesquisa que tu faz, né? E fez e faz continuamente em cima do tradicionalismo, né? Sim. E a gente percebe que o grupo, vamos dizer assim, quem é do meio tradicionalista, né? A gente percebe que trabalha a sua história, o seu passado, tu vê que são pessoas que têm digamos que um sentimento pela região, pelo local, né? Mais forte, um amor mais intenso, né? Pela história, pelo passado, pela questão familiar, pela região, pelo local que ele mora. E a gente percebe que isso influencia positivamente na vida das pessoas, né? Tu sabe que isso aí, quando a gente fez parte do Conselho Municipal de Cultura ali, a gente ficou vários anos ali até elaborar todo o Plano Municipal de Cultura, e a gente falava muito sobre isso, e eu sempre disse o seguinte: infelizmente a gente tem que respeitar todos os segmentos em qualquer área, cultural, artística, tudo mais, só que a gente não pode se achar na condição de que tu vai atender tudo. E é o que eu dizia ali no conselho. Quem é Caçapava? Culturalmente, musicalmente e artisticamente. Nós não podemos ser tudo. Às vezes o pessoal diz, mas em Caçapava tem banda de rock, tem banda de pagode, tem grupo gaúcho, tem banda... Tá, mas para aí nós temos que ser alguém, nós vamos mostrar para quem vem de fora o que, afinal. E infelizmente, eu dizia pro pessoal, eu tenho que puxar braço pro meu assado, eu dizia para eles, tu tem que trabalhar em cima disso, o tradicionalismo em Caçapava é muito forte. Os CTGs são muito fortes, e em cima disso tu tem que vender o teu peixe. Porque não adianta tu querer vender o teu peixe numa coisa que tu não é forte. Nós queremos fazer um bandinha alemã. Não vai dar certo, não tem essa inclinação. Só que aí todo mundo tem que se envolver para esse setor, para que todo mundo ganhe junto, né? Então é em cima disso que tu vai buscar. O CTG procura buscar alguma coisa de preservação histórica nesse sentido para não se perder isso aí também. Agora, claro, teve 2 anos de pandemia, mas a ideia é retomar agora as atividades todas do melhor possível, né? E vender esse peixe também. Quantas cidades fazem festivais maiores aí, tudo, vendendo este peixe, e aí já vende junto a gastronomia, a hotelaria, os táxis, a roupas, um monte de coisa? Sim, não, o turismo ele é um segmento que
que as pessoas vão para gastar. Claro, Elas e não aí tão ali pra ele poupar. cria uma engrenagem, tu tem que oferecer essa engrenagem para as pessoas. Eles vêm para gastar no teu produto. Sim. Mas então tu tem que formatar para oferecer esse produto com qualidade, né? É. E não as pessoas terem que vir como se fosse um self-service turístico. Elas vêm por conta, veem o que elas conseguiram ver sem que ninguém explique nada e vão embora sem gastar nada. É. Então, aí tu não gera um produto, não gera riqueza e tu não faz o lugar desenvolver também, né? Nesse sentido. E de que forma isso pode ser trabalhado, assim? Tu acha que, ou até se há algum trabalho nesse sentido, tipo, dentro das escolas municipais, de ensinar isso às crianças, da sua história, né? A história que Caçapava tem, de valorizar isso, porque imagino assim que hoje as crianças é onde tu consegue mexer mais, né? Ensinar as crianças lá na base a história, o seu passado, né? Porque a gente vê assim que através das crianças, né? Eu dou aula para aprendiz cooperativo já há 10 anos, né? Não são crianças, são adolescentes. Mas a gente vê que aquilo que a gente trabalha em aula, eles já levam para casa, já, né? Eles são Distribui aquele propagadores daquilo conhecimento, ali. eles trazem, né, o que já colocaram lá na família, trocam ideia, e as crianças também, né? Minha filha lá na escolinha lá, né, ela tem 6 anos, agora vai pro primeiro ano, e ela já tava lá trabalhando, o que que era Pedra dos Segredos, pontos turísticos, história, quer dizer, isso é muito bom, né? E isso, e essa geração que tá vindo aí, tendo esse acesso, tendo esse conhecimento, valorizando isso, eu vejo que pode ser uma geração que possa olhar para Caçapava de outra forma e investir em cima disso, né? Porque há muitas possibilidades, assim, tu falou sobre a questão dos desfiles, né, da parte dos CTGs. Eu sou rosarense, né, muitos desfiles assisti em Rosário. Em Rosário lá tem alguns CTGs, por exemplo, o Crioulos Caverá, a própria Adega Velha, eles botam 10, 15, 20 caminhão passando na praça lá com todos temáticos. É uma aula assim, tu fica uma manhã ali, tu tem uma aula de história. Né? Com certeza. De história, tu tem uma aula ali. É muito bonito de você ver. E isso é turístico, né? Isso é turístico. Embora eu seja rosarense, eu fui lá para me assistir várias vezes por causa dessa história que tu resgata cada ano, né? E vê ali, contemplada ali passando ali, né, através das pessoas, Sim. desfilando em praça pública, né? É uma forma que essa palavra também poderia trabalhar melhor isso, né? Porque tipo um desfile, para ficar ali, só para ver cavalo passando. Às vezes a pessoa prepara o ano inteiro ali para passar desfilando de cavalo. É bonito, é legal. A gente gosta porque é da nossa região aqui, né? Mas resgatar outras coisas também, né? Isso aí a gente sempre dizia, a gente até quando fazia os eventos do grupo lá também, é o seguinte, todo evento que se exaure nele mesmo, eu acredito que ele não tem aplicabilidade. Se ele não te deixar um legado, se ele não te deixar uma trajetória, pouco adianta tu fazer um evento anual ou bianual sem que te deixe nada. E essa mesma questão, se tu tá fazendo uma coisa sem mostrar nada, e tu passa ali 50, 100 cavalarianos com a roupa do piquete, mas sem que diga nada pra quem tá olhando, uma coisa se tu já conhece é uma coisa, mas se tu não conhece, tu ir lá fora na sede, aí tu vai no rodeio, hoje tá começando o rodeio, sentinela, grande, tu vai no rodeio, 200, 300, 400 tiros de laço, uma correria, uma narração, uma coisa e tal, a pessoa não sabe o que está sendo usado para encilhar o cavalo, por que aquele tiro de laço, do que é feito o laço, qual é aquela função, por que está usando aquela pilcha. Não tá havendo essa explicação para ninguém. E nas escolas a mesma coisa. A gurizada, acho que até onde eu lembro, eles estão estudando a parte da história do município, acho que no 3º ano, e do Rio Grande no 4º ano, acho. Pelo menos essa é a sequência. E tinha uma proposta antigamente, que até passou na Câmara como lei, para que a história do Rio Grande de Caçapava fosse dada nas escolas municipais. E eu acho que nunca foi aplicada. Eu fiz um curso com a mãe e com o tio Zeno aqui, para os professores do município. Isso há uns 20 anos atrás, quando criaram a lei. Nós fomos ministrar história de Caçapava e do Rio Grande para eles poderem dar nas escolas. Porque os próprios professores de história não conheciam essa parte. E não sei se foi adiante. Não sei se é dado. Outra coisa, não é repicado depois lá na frente, lá pelo 8º ano, lá pelo ensino médio de novo, essa mesma história, tu já pegando eles adolescentes, para manter aquela sequência, sabe? E nessas mostras, tu fazer com que eles entendam aquilo ali, com que eles aprendam aquilo ali.
levar esse... Quais escolas já levaram os seus estudantes nesses locais históricos e turísticos? Para dizer o que era e o que não era. Perto do Segredo, Forte, passear pelo centro, mostrar os pontos e se eles sabiam o que aquilo ali significava. Talvez, não sei se isso seja feito. Tu tem que formatar a tua população para que tu tenha produto para vender para fora, o que dentro já tá pronto. Exatamente. Né? Sabe que... Por isso que eu vejo assim que o produto turismo, né? E pegando a questão da história, fomentando isso na gurizada lá, desde a infância, lá no pré, na primeira série, eu vejo que isso pode ser construir algo pra frente. Porque como tá esquecido, né? Aquela história. Ninguém lembra, ninguém... Eu não quero... não quero mentir, mas tu falou a questão da história do Cabo Toco, né? Isso. Se eu não me engano, essa história eu já vi lá em Rosário em desfile. Há anos atrás. Já era... Então, se eu não me engano, foi. Né? Então, tipo assim... E tu vê, a música foi em Cachoeira. E ela é caçapavana. E ela é caçapavana. Então, tipo assim, a gente vai em Serra Gaúcha, por exemplo, eu fui em Pomerode, né? Que é o Vale Europeu em Santa Catarina. É uma cidade, acho que... não sei se ela é mais alemã, uma das mais alemãs do Brasil, né? Tu paga o ingresso pra entrar numa casa em Chamel lá, pra tu ver lá as ferramentas, roupas. Quer dizer, isso podia ter em Caçapava, né? Sim. Tipo, um exemplo, a Casa Borges Medeiros. Tipo, entrar ali, olha, aqui era o quarto, aqui era a cama, aqui é o chapéu que ele usava, aqui é a luva, aqui é o charuto que ele fumava. Quer dizer, as pessoas pagam pra ver isso, né? E é isso que a gente vê. O Ouro Preto é assim, Paraty é assim, lá mesmo, em Laguna, né? Na época, em 2019, tava reformando a casa de Anitta, Exato. né? Acho que deve estar pronto. Deve ser uma casa onde ela morou, né? Quer dizer, é a casa onde ela morou. Provavelmente tem objetos lá. Não, foi criado um museu, deixa eu te lá de novo depois, botaram uns quadros, botaram objetos dela. E paga pra entrar. Tem um texto sobre ela e tu paga o ingresso. Exatamente. É história, né? Então, essas coisas que eu vejo, assim, por exemplo, a questão da culinária, né? A gente Caçapava, por exemplo, agora, esses dias eu estava com uma reunião com o pessoal da universidade, eles falando que Caçapava tem o céu mais limpo acho que São Paulo, Brasília, pra cá, é o céu mais limpo. Pô, isso é pra se trabalhar. Vim pra Caçapava pra curtir o céu, o luar, né? Quer dizer, pra um restaurante. Se tivesse um restaurante, eu ia explorar isso. Ou ia fazer um pergolado, alguma coisa aberta, ou ia ter no teto do meu restaurante uma foto do céu da Caçapava, né? Nós temos aqui a questão da ufologia, né? Agora nós temos aí o personagem, que é o ET Caçapavano, né? Ele vem explorando isso, mas isso... A gente vai em Gramado, existe um parque temático lá dos dinossauros. Não teve dinossauro em Gramado lá. Sim, mas e aí? Mas tem um parque temático. Tem o Minimundo, tem um monte de coisa lá. Aqui era pra ter um parque temático, né? Nós temos o Megatério lá na frente da Unipampa. Exatamente. Que é daqui, foi encontrado aqui. Então assim, nós temos muita coisa aqui que se nós olhar com outro olhar, né? Como tu falou, que isso é um produto que a gente pode trabalhar. Eu tenho certeza que... Não, e nós temos que oferecer o nosso produto, que é nosso, para que quem venha de fora querer ver este produto. Claro. Não vai vir ninguém de fora aqui para olhar o produto que ele tem lá. E aí que eu tava falando, que eu até fiz uma volta e não cheguei onde eu não concluí o que eu queria dizer. Então, tipo assim, nós tínhamos que ter um restaurante aqui. Qual é o prato típico de Caçapava aqui? Resgatar lá da história lá é o carreteiro, né? O carreteiro é o churrasco, é a costela, mas a culinária gaúcha como um todo, se tu oferecer específica. Exato. A gente vai hoje no restaurante e não é só Caçapava, qualquer lugar. Sim. Comida normal. Sim, não tem igual. Mas assim, mas tu vai em Paraty, por exemplo, eu tive lá em restaurante com 100 anos de história. Aí tem um prato lá que é o prato que quando o restaurante começou, que era o que na época, porque vinha o pessoal de Ouro Preto até Paraty para despachar o ouro, né? Sim. Então, tipo, eles têm essa questão dessa história. Não, esse prato aqui é o prato que na época, em 1700, não sei quanto lá, que os tropeiros, que os coronéis, sei lá, e em cima disso tem uma história e tu vai pagar o valor óbvio a mais, né? Porque tu tá dizendo, tô comendo um prato aqui que em 1700, não sei quanto esse lá. Prato tem história. Tem história aqui, né? Por exemplo,
Colônia do Sacramento. Eu tive em 2015 lá. Eu entrei em restaurante lá que a única coisa, pelo menos que eu vi e pelo que o próprio pessoal nos falaram ali na questão do o ambiente assim, do restaurante, que não entrou na cozinha, obviamente devia ser uma coisa mais, algo mais, ter equipamentos mais modernos lá, né? Mas dentro do espaço ali do restaurante ali, a parte onde fica ali as pessoas, a única coisa moderna que eu vi foi um ar-condicionado. O mais, cadeiras, mesa, prato, talheres, o ambiente, pintura, as aberturas, piso, até as próprias toalhas, a gente viu que eram umas toalhas decoradas, obviamente, não deveria ser as toalhas lá de antigamente, mas um ambiente assim que tu paga algo, se torna turístico, não é só tu ir lá comer. Vou lá comer Não, é algo pra tu ir lá e curtir aquele momento. Não, mas é assim que tu vai oferecer esse produto, que a pessoa vai encontrar ali o que ela não tem de onde ela veio. Era o que eu dizia na época da Farrapofesta. Quando a gente fez as duas primeiras, que foi feita bem em cima do roteiro que o próprio Lessa criou, nós tínhamos o baile derramado ali na 7, um traje típico, tinha o Bamba Quererê, e nós tínhamos o baile oficial, que foi feito no clube, né? Só que todo ornamentado, basicamente a vela, o traje era de casaca, todo mundo, as mulheres com aquele vestido, cartola, que era o traje urbano da época aqui do Rio Grande do Sul, né? E a orquestra veio de Santa Maria tocar instrumentos da época acústico. Imagina. Entendeu? Foi dançado música da época, inclusive não podia tocar nada que não tivesse sido da época da Revolução Farroupilha de 1839. Os caras tiveram que tirar um repertório. Isso aí faz sair gente lá de São Paulo, do outro lado do Brasil, pra vir aqui. Não, os caras se deslocaram, cara, queriam saber. Aí o Israel também estava disposto a fazer as casacas, os trajes pro pessoal, olha assim, quem quisesse depois. Mas aí acabou que não perdurou justamente por essa falta de unicidade. O poder público, a iniciativa privada, a própria população abraçar a causa e saber que aquilo é teu. É uma data tua, um produto teu que tu pode vender. Tu imagina todo 30 de abril, véspera de feriado, tu desenvolver aquele trabalho ali da Farrapofesta, culminando com esse baile central lá. Muito bom. Uma coisa, tu entendeu? É um produto que tu teria que vender, é teu, cara. Ninguém mais pode vender, a data é tua. Sim, não é que nem o 20 de setembro, que foi usado para o Rio Grande do Sul, Semana Farroupilha, é do Rio Grande, tu vai ter todo ele. Outra coisa que até no grupo Jovens Empreendedores a gente estava conversando e bolar alguma coisa, algum concurso, alguma coisa que fomentasse isso, né? Por exemplo, tudo que é lugar que tu vai turístico, histórico, tu vai ver lá lembrancinhas, né? Às vezes artesanal, feito manualmente. Normalmente, né? Que tu vai encontrar em tudo que é banquinha, lojinha, tu vai encontrar. Isso é uma coisa que funciona muito bem também. Sim, tipo, eu vou num lugar conhecer uma cidade, um outro estado, aqui dentro do estado, eu vou na cidade, eu procuro pegar a lembrancinha pra colocar na minha geladeira. Mas acho que todo mundo busca isso. Exato. Então, tipo, isso também, imagina, eu Caçapava, onde é que eu encontro aqui? Uma mini pedra segredo, um mini forte. E quantos artesãos nós temos em Uma Caçapava? casa do ministério. Sim. Uma casinha, mini casa Borja Medeiros, uma cascata, um mini, sei lá, mini guarita, sei lá. Sim, tu cria, né? Quer dizer, isso é arte. Então são coisas que inclusive lá com as crianças, lá na escola, né, agora tá tendo eles estão tendo aulas de empreendedorismo, né? Pode se associar a essa questão histórica e daqui a pouquinho surgir isso, né? Pode. Trabalhos que... Existe um grupo grande de artesãos aqui que fazem um trabalho muito, muito bom, né? Muito bonito. Mas digo, mais coisas que eles poderiam fazer. Inclusive eles que já fazem, né? Então são coisas que pode, digamos, resgatar essa lado histórico para que surgissem essas ideias, né? Mas eu acho que todo mundo tem que se voltar para isso. A população como um todo, o poder público e a iniciativa privada. Que eu digo, tu anda ali na Serra, eu tive em Nova Petrópolis mesmo, parece que o pessoal todo se volta para aquela finalidade. Né? Tu tem aquele jardim na praça ali, tu tem o labirinto verde aquele, tu tem o Parque do Imigrante lá dentro, todo mundo tá querendo aquilo ali. Tem a jardineira, aquela que faz os passeios turísticos por dentro, lá te mostrando tudo. Tá todo mundo imbuído daquele sentimento. Tu entra no Parque do Imigrante, desde o cara que te recebe, as gurias, todo mundo, eles estão trajados tipicamente pra te receber e te mostrar tudo lá dentro. Naquele formato, entende? Tu pega assim, ó, eu até anotei aqui. 2 exemplos, né? A igreja aqui. Sabe quando é que eu coloquei olhos nelas e contemplei ela, admirei ela, depois que eu fui em Ouro Preto, que eu disse, nossa, mas essa igreja a gente tem lá. Eu fui lá em Minas Gerais, lá em Ouro Preto, nós temos essa igreja lá. Claro que lá eles têm algumas igrejas mais antigas, eles tinham igrejas diferentes, né? Igreja do negro, igreja do branco, do não sei o quê. Eles tinham 13, 14, 15 igrejas cada cidade lá, né? A questão das missões, por exemplo.
é que nem eu digo, né? Quem ainda não foi nas missões e me pergunta como é que é, eu digo, olha, é um passeio de um dia, basicamente, né? Sim. Tu vai entrar lá nas ruínas ali, que é a principal. As outras eu não conheço, é mais longe. Pra quem gosta Sim. de ir, aí é uma questão de, sei lá, comprar algum pacote turístico, né? Sim. Se tiver ou não. Mas, basicamente, eu passei de um dia, É? né? E são ruínas, claro que muito bonito, um parque muito lindo, né? Mas nós temos um forte também aqui, né? Só que eles têm o show, né? Só que sem show. Tá, Som mas e luz. tu vai ali, tu fez um passeio de tarde. Na minha opinião, não tô criticando e nem botando defeito aqui no que eu acho lindo lá. Não, óbvio. Eu fui e já fui mais 3 vezes levando gente lá, acho bonito. Inclusive tem alguns hotéis ali maravilhosos ali, que já Agora ficamos tem um lá. muito bom lá. Mas assim, Caçapava a pessoa vem pra conhecer o forte, mas ela tem a Casa do Bordo Medeiros, tem a Casa do Ministério, tem a igreja, ela tem o esporte de aventura, ela tem a natureza, quer dizer que ela tem muito mais opção, porque as missões, na minha opinião, aquilo né? ali. É aquilo ali. Tu vai lá, passeio de tarde no parque, assistiu o show da noite, deu. Sim. Terminou. É isso. É isso, né? Caçapava não. Caçapava, se a pessoa vier aqui tirar uma semana, ela tem onde ir e tem o que ver. Mas é que isso tem que estar na mão dela, disponível para ela. E alguém fazendo essa oferta desse produto para ela, já para que ela venha sabendo, ela não pode ter que correr atrás desse produto ou chegando aqui não tem nem quem explique para ela como é que ela faz esse tipo de coisa. Exato. Então é essa questão que a gente coloca. Eu acho que tem saída, só que tem que ser uma coisa também criada e começar a ser desenvolvida. Uma das coisas que eu sempre digo, eu já não, eu digo, eu nem aplico mais porque para mim já não cabe mais. Caçapava é uma cidade que tem potencial turístico. Desde que eu nasci eu ouço. Esse potencial então já venceu. Não tem porquê. Ele já teria que ter virado produto turístico há muito tempo. Mas agora eu vejo que tá começando esses movimentos, sabe? Mais 2 lugares que eu fui também que a gente compara, né, com Caçapava. Por exemplo, eu fui em Cambará do Sul. Cambará do Sul, uma cidade bem pequenininha. Claro que é muito lindo lá, os cânions lá, sim, né, não região. tem a dúvida. Mas é estrada de chão, acho que 20 e Sim. poucos km, tá lá, né? Chega lá na beirada, lindo, tu contempla, deu também. Depois tem alguns restaurantes ali, interessantes ali, a proposta. Mas também, o passeio Mas é a ideia. é aquilo ali, né? Mas é um passeio que vai muita gente pra lá, Vai. né? Outro lugar que eu fui, que eu disse, nossa, Caçapava tem uma estrutura melhor, né? E desce o Rio de Janeiro inteiro pra lá, que é Visconde de Mauá, lá, divisa com Minas Gerais. Pra chegar, tem uma serra, tipo Serra do Rio do Rastro, pra subir Terrível. e outra pra descer, né? E aquilo é um buraco, literalmente um buraco na beira de um rio, e ali tem 3 vilazinhas, né? Tipo Vila Progresso, Coxilha de São José, mais ou menos nesse perfil. Sim. Cerrito do Ouro, mais ou Por menos aí. isso, né? Tem umas lojinhas, só que lá no meio disso tudo tem muitos hotéis, pousadas, restaurantes, pizzarias, né? Só que lá é o turismo, assim, é o turismo de asa delta, quem quer andar de quadriciclo, de moto, ir pra cachoeira, trilha, rapel. Isso nós temos aqui também. Sim. E muito mais, né? E sair de Porto Alegre pra cá é muito mais fácil que sair lá de Mais Guarulhos. tranquila. De Guarulhos e chegar em Visconde de Mauá, né? E bem mais tranquilo. Então é isso que eu digo assim, que nós temos muita coisa legal. Tenho muita esperança, acredito muito nisso, né? Como tu falou, é algo que já é batido há muito tempo. Mas eu vejo que a gente tá começando a chegar mais perto disso, sabe? A gente acha que tava mais longe. Tomara que a gente comece distante, a mas- desenvolver isso aí. E vejo que a história, ela sempre foi muito rica e muito envolvente nisso, né? Bastante. Por isso que eu acho que, por exemplo, quando eu cheguei em Caçapava aqui, eu lembro que nas primeiras semanas, segunda semana, eu perguntei como é que eu faria pra chegar na Pedra do Segredo, tá? E, não, acho que foi até na primeira semana, primeiro final de semana que eu vim aqui. E eu lembro que uma pessoa dentro do restaurante, um restaurante, né, que recebe pessoas de fora, né, de outras cidades, turistas, ele falou assim pra mim, olha, deu uma risada, tipo assim, né, tipo Sim. ironizando, diz, olha, só vai ver mata e pedra lá. Essa foi a resposta que eu tive, né? Então, assim, então existe um grupo aí, né, restaurantes, hotéis, pousadas, postos de combustíveis, né, que precisa Quem vai interagir com o turista. que interage diretamente, né? As crianças nas escolas, né? Os adolescentes, essas dinâmicas, desenvolver o artesanato, resgatar essa história, tentar de alguma maneira
fazer isso girar no mesmo sentido, eu vejo como o turismo em Caçapava, eu vejo como um quebra-cabeça. Ele existe, tem um desenho, uma forma muito bonita, só que tá desassociada. Sim. Tem que juntar as peças. E tá começando essas peças se encaixar. Tomara. Né? É o que eu vejo. E a história, eu acho que, né? Essa história ela tem que estar dentro, de alguma forma. Alguém tem que estar contando, alguém tem que estar explicando, tu tem que ter um vídeo mostrando, tu tem que ter desenhos fazendo aquilo ali. É necessário que isso chegue para as pessoas de fora também. Eles têm que vir aqui saber da importância de Caçapava no contexto histórico, né, cultural. Outras perguntas, não sei se tu vai saber me responder, que eu vejo que está associado também, para mim, ao turismo, né? Que não tenho visto também, mas quando eu cheguei aqui, eu lembro que todos os anos eu via isso. Uma era as cavalhadas, né? Cavalhadas que chamam? Que acontecia no forte ali. Como é que surgiu isso em Caçapava? De onde é que veio Não, isso? as cavalhadas, na verdade, é uma tradição muito antiga, né? De mouros e cristãos. É uma coisa que é muito anterior a qualquer coisa. E tinha um grupo aqui, que até acho que era do pessoal totalmente do Sentinela dos Cerros, que fizeram todo o estudo da pesquisa das cavalhadas e faziam essas cavalhadas lá no forte. Sim. Aí tinham as roupas, tinham tudo, e chegava naquela data ali, que era durante a festa do Divino, e eles faziam as cavalhadas. E esse era o pessoal mais antigo. Sim. E aquele pessoal, uns foram morrendo, outros foram desistindo, não foram repondo ninguém, e acabou parando, e daqui a pouco, quando se deram de conta, isso estava associado a um grupo religioso? Não. Era um pessoal até do Sentinela dos Cerros que fazia. Sentinela dos Cerros que fazia aquilo ali. Que eles era muito legal. Muito bonito, legal. E dentro do estado onde eu conheço, não vejo... Tinha 2, 3 lugares no estado que faziam. Caçapava estava dentro. E foi se perdendo porque não foi repassado, eu acho, para os filhos e netos daquele pessoal que fazia. Porque isso também é uma coisa bem atrativa, né? Claro, mas tá louco, é um evento bonito de tu olhar. Tu ele pro forte e ficava olhando. Tu pega um rodeio aí, o pessoal vem de todo o estado, né, para um rodeio. Imagina, podia botar até ali. Um trabalho, em determinado momento. Um evento que nem esse. Não, era muito bonito, tinha chamaria roupas muita muito gente, legal, né? tudo muito bacana, e acabou se exaurindo por isso. Acho que faltou essa transmissão, que é a tradição que se fala. A tradição é isso, né, de geração para geração. E eu acho que não passou. Não passou e se perdeu. Entendeu? E essa foi uma das coisas, foi um dos motivos que alguém teria que de novo pensar e dizer, não, peraí, meu avô fazia, meu pai fazia, eu vou resgatar. Alguém que já tem até as roupas, provavelmente, o que botavam nos cavalos, como é que era feito o desenho, as lanças, como é que fazia para lá, como é que fazia para cá. É uma questão de buscar de novo toda aquela questão para demonstrar o embate de mouros e cristãos, né? Acho que é um resgate bem válido a ser feito. Com certeza, né? Uma boa lembrança tu. E outra também, eu lembro que sempre vi um grupo de senhores que desfilavam uniformizados ali, que era aquele grupo A pé? Aquele pessoal é da guarda da infantaria, da época da Revolução Farroupilha, justamente dessa questão da Batalha de Rio Pardo. Que aí quando foi criada a Farrapofesta, que aquele grupo foi criado, lá em 99. Sim. E aí eles se trajavam com aquele traje ali assim para fazer as honrarias militares do período aquele da festa que tinha. De fazer a guarda da bandeira, da entoação do hino, os canhões, tudo mais que tinha. Aquele grupo fez para isso e depois que terminou a Farrapofesta, eles seguiram se reunindo no dia 30 de abril, vários anos para ir lá hastear a bandeira na frente do Reduto, Parará e muito legal lá. Também. Sim, só que aí, claro, né, como ficou só eles no meio da jogada, acho que acabou também se perdendo aquilo ali, entendeu? Eles até desfilavam, às vezes, até durante o 20 de setembro. Dia 7, dia 20, coisa assim, mas é que é uma coisa que ficou dissociado do contexto, eles foram criados para estar inseridos na Farrapofesta. Como a festa não andou, eles ficaram um grupo um tanto quanto perdidos no ambiente para estar ali, mas eles seguiam indo lá dia 30 de abril para fazer todo aquele movimento de novo. Agora até, claro, veio pandemia e tudo, né? Mas é outro resgate. Eu sempre digo assim, a Farrapofesta e as cavalhadas são duas coisas que Caçapava teve na mão. É bem típico daqui, na mão, para colocar, e as duas se perderam. E o que levou, acho que tu já comentou aí durante o nosso podcast, o que levou a Farrapofesta As cavalhadas foi terminar. Isso que eu te disse, eu acho que faltou tradição. E a Farrapofesta, na minha visão, porque eu participei desde a primeira, a gente passou dos grupos de pesquisa, era eu, Vanolim, Marcos Requisível e mais alguns. A gente fez a primeira com... Eu me lembro que agora, hoje ainda falei pra mãe em casa, mês de janeiro nós tava de cabelo em pé, porque a festa tinha que sair em abril, era a primeira, e nós com o roteiro do Barbosa Lessa e não sabia muito bem o que montar. E ele veio na Farrapofesta. Depois nós fizemos 2000 de novo, só que aí o grupo começou a inchar. E começaram a surgir ideias que iam contra o que era a festa. Era uma evolução que não podia acontecer.
Tá oferecendo uma festa histórica, ela é uma festa histórica. Eu não posso começar a inventar em cima e vender para a população que aquilo aconteceu lá na Revolução Farroupilha, quando na verdade não aconteceu. Sim. E aí começou a degringolar, a terceira e a quarta já foram mais ou menos só para dizer que tinha saído mesmo. E aí aquele primeiro grupo que tinha encabeçado se afastou e a festa errou. Porque na verdade, essa festa, um dia se tu for no museu ali, tu pede para olhar o jornal O Povo, do dia 30 de abril de 1839 e do dia 1º de maio. Vai estar narrada essa festa no jornal O Povo daquela época, como é que ela aconteceu. Tinha o Te Deum, que era a cerimônia religiosa que foi feita ali na escada da igreja. Na época quem fez foi o José Adilson, que depois foi para o Bagé, e o professor Eduardo Marinho, e o padre João Luiz era aqui o pároco da época. Desenvolveram todo o Te Deum, né? Teve a orquestra essa, teve o Bamba Quererê, que era o baile dos escravos, teve o baile de Ramada, que era do pessoal do povo, cada um com seu traje típico, seu instrumento típico, suas coisas típicas, a comida típica, teve os colóquios ali na praça, com as palestras, e o pessoal trajado a rigor. Eu tenho as fotos lá em casa, tem as coisas tudo, tem o livro do Farrapo Festa, todo mundo trajado como deveria, aquela guarda de infantaria, né? Tudo como tinha que ser. Só que ela tinha que se manter assim, e o turista tinha que vir assistir aquela festa um dia inteiro. Ele poderia participar do almoço, participar das coisas, ele podia alugar um traje e ir pro baile oficial, ele podia alugar o outro traje e ir pro baile derramada, ele podia se inserir no contexto, mas ele tinha que vir. Mas aí tu começa a ter que... Ah, não, mas não podemos, tem que deixar assim. Até nós tínhamos falado em fechar o quadrilátero ali para só transitar dentro do quadrilátero quem tivesse caracterizado. E aí o pessoal começou a achar que tinha que abrir, que tinha que virar uma festa de massa. Não é uma festa de massa. Não é um litoral que tu vai encher, não é esse tipo, não é um estádio que tu vai botar 70 mil pessoas, não é essa a ideia. A ideia é tu fazer gente participar daquele evento a cada ano. E vir, e comprar, almoçar, alugar roupa, levar lembrança, que nem tu falou, se inserir no contexto, pagar ingresso pra ir nas coisas. Tu vai, tipo, Gramado lá, tu vai no Mundo a Vapor lá, né? Tem um... eu até fiz as fotos, mas no fim não saiu, tava sem o chip, não deu pra imprimir. Aí não saiu, não vou colocar de novo. Sim. Mas a gente foi no Mundo a Vapor, a gente colocou as roupas ali, só coloca por cima, aquelas roupas italianas. Sim. Faz foto preto e branco, pega uns objetos ali da época. Só que se tu descaracteriza e transforma numa festa de massa, pra mim, 2 erros. Primeiro, tu tá aviltando a história. E segundo, tu vai trazer alguém pra quê? Pra fazer o que é feito em todo lugar. Tu tem que trazer alguém pra mostrar o que foi nosso aqui naquela data só. Sim. Então eles que viessem pra cá pra ver o que tinha acontecido aqui naquela data. É uma volta no tempo. Entendeu? Se tu vai começar a fazer coisas que já estão fazendo em todo lugar, tu deixou de ser um produto até... Sim, autenticidade, né? Não tem como, né? Mas acho que é isso. Hélito, que tempo a gente tá aí? Aí? A última vez foi 40 minutos, foi mais 1 hora. Cruz. César, a princípio, acho que mais ou menos a história é essa aí, né? Não sei se tem alguma outra carta na manga. Não, a princípio não, foi como eu te disse, quando a gente vai fazer esse tipo de coisa, depois, né? Quando a gente vai fazer isso aí, cara, tu fala pincelando, né? Tu não tem como invadir tudo, porque é muita coisa. É muito então longa a tu procura história, dar uma ideia do que as pessoas procuram saber de Caçapava numa cronologia ali que possa servir para alguma coisa, para as pessoas entenderem de onde é que surgiu Caçapava, como é que ela veio evoluindo para chegar até hoje. E esse assunto final que a gente abordou aí, de tentar ver melhoras aí para a cidade, mais preservação, mais turismo e coisa, né? E te agradecer pelo convite, por eu estar aqui. Espero que eu tenha podido atender ao teu convite. Com certeza, eu que agradeço. Só encerrando um último comentário ainda dentro do contexto, né, que tu trouxe. A gente vê hoje, então, baseado no que tu nos falou, aqui lá de trás, quando iniciou essa Caçapava, né, originou a Caçapava, a gente vê que o nosso povo é bem típico, né, bem essa mescla, né, porque, por exemplo, a minha própria esposa, ela tem origem indígena. Ela tem origem indígena. Então tu vê assim que o português, o espanhol, o indígena, né, essa base inicial, o afro, né? Tu vê que é bem o que é a nossa característica, a nossa cultura da cidade, né? Para Caçapava é. A região do Pampa é assim. Influência espanhola, influência portuguesa, né? Indígena e influência afro. É isso que nós temos, e formou essa miscigenação que deu o homem do Pampa aqui, o homem da campanha, né? Se tu olhar toda assim, A gente tem hoje incidência de outras raças que vieram, mas bem depois, e já não pra colonizar e nem pra miscigenar, como a gente brinca, eles vieram mais pra montar coisas onde já estava pronta essa parte. Claro, veio a culturar depois, tu tem italianos, tu tem alemães, tu tem outras coisas, mas não chegaram a fazer efeito cultural, digamos assim, no nosso ambiente do Pampa aqui da campanha.
E a gente vê também assim, a gente entende, né, toda essa característica que nós temos, assim, porque eu lembro que uma vez chegou na imobiliária um cliente meu lá de Porto Alegre, né, que ele veio, comprou terras aqui, e ele veio aqui para resolver algumas coisas durante o dia e ele chegou 1h30 brabo aqui. Isso não existe, aqui onde você viu 1h30, vocês param aqui e voltam 1h30, né, trabalhar. Não, isso é daqui. E quanto mais pra fronteira tu vai, mais Vai aumentar o horário. mais se estende esse horário aí, né? É nosso isso, Sim. né? Tem. Um dia eu lembro que teve acho que, não vou citar nomes, né? Mas Sim. teve alguém do RBS, né? Do grupo, que reclamou aqui, fez um comentário, um restaurante. Tá numa região onde as pessoas vão almoçar meio-dia. Cara, é a cultura da região cultura e nossa. da cidade pequena. Claro. Da nossa, nós temos a cultura do meio-dia parar, meio-dia e 10 e 15 a gente tá almoçando, dá uma dormidinha e deu. Terminou. Retoma. Uma hora que não almoçou, não almoça mais, né? Com certeza. É nosso isso aqui. Então, tipo, acho que esse é da mesma forma que a gente vai em Porto Alegre lá, funciona 24 horas por dia. Sim, é outro ritmo, né? Ou outras cidades aí, outros centros, né? Mas é nosso, né? Mas assim, legal. Acho que foi bem bacana, né? Que bom. Se tiver mais história, a gente pode fazer um outro podcast aí, até falar sobre outras coisas. em outros assuntos, né? Até mesmo a gente acabou que foi um pouquinho falando sobre turismo, né? A questão da parte educacional, né? Também. Histórico, que é importante. Tradicionalista também. Tradicionalista. Tá, mas acho que tudo vem dentro do mesmo pacote. Acho que tá dentro do contexto Caçapava, né? Exatamente, dentro do mesmo contexto, né? Te agradeço, então, a tua participação. Daqui uns 10 dias, 15 dias no máximo, né? Vai estar no ar, já esse podcast aí, pra quem quiser assistir, guardar. Bom, tomara aí. Que assistam bastante. Depois a gente vai ter os recortes aí depois a gente vê, o Elton vai fazer pra nós os cortes dos podcasts, do nosso podcast. Agradecer o Elton também, que tá na parceria aí, né? Na parceria aí, tocando pra nós e cuidando dessa parte aí de vídeo, áudio e nosso técnico. Tranquilo. Obrigado, Tia Ju. Eu que agradeço. Muito obrigado.